Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Quem não conhece trecho dessa canção? Porém, você sabia que nós somos o primeiro no ranking da depressão? Sabia que o Brasil é o país que mais morrem pessoas com depressão, suicídio, e nós vamos bater um papo sobre isso com uma pessoa que é especialista no assunto. Nada melhor do que termos aqui conosco para esse bate-papo de hoje uma psicóloga, e ela vai se apresentar já já, depois da vinheta. No jardim, estamos revelando algumas flores, alguns tesouros estão saindo aqui no nosso podcast. Fique conosco, Deus te abençoe. Vamos bater esse papo com ela, vai se apresentar e esse papo vai durar um tempo, né? Eu tenho certeza que será mais um daqueles bate-papos no qual você vai tirar lições aqui, você vai se encontrar, porque uma coisa é você olhar o problema dos transtornos mentais como sendo distante pra caramba, e todos nós, de alguma forma, pós-pandemia, principalmente pós-pandemia, nós temos algum bloqueio ou alguma prisão, e hoje a gente vai tentar abrir algumas trancas aí com ela. Se apresenta aí, minha amiga. Olá, pessoal, me chamo Márcia, sou psicóloga clínica e hipnoterapeuta, e estou aqui feliz podendo abrir um pouquinho, né, essa barreira, essa caixinha que é a nossa mente. Tudo começa aí, então a gente precisa tratar, precisa cuidar e vai ser legal, vai ser bom. Legal, ótimo. Márcia, hipnoterapeuta? Hipnoterapeuta também. Hipnoterapeuta. Isso. Caramba, a gente vai falar sobre isso, é a hipnose, né? Isso. Estão usando a hipnose hoje para destrancar Depressão, algumas... ansiedade, transtorno mental, só não é usado na esquizofrenia, né? Sim, Em alguns casos também que a gente percebe que não se aplica e aí não... Existe como aquele teste, né? Você é mulher, sabe mais do que eu isso. Existe um testezinho quando vai alisar o cabelo ou quando vai pintar para ver se tem alergia, e aí coloca um pouquinho do produto, né, na pele. Faz um teste, então, para saber se a pessoa pode ser aplicada essa técnica? Na verdade, a gente faz a anamnese, né? Uhum. E aí a gente vai entender um pouquinho o contexto da história da pessoa. E, se for possível, a gente consegue aplicar. Agora, o familiar também pode ajudar muito nesse momento aí, né? Sim, com certeza. Falando como é o dia a dia, o comportamento, de repente, dali você tira mais coisa que a anamnese. Ou estou falando besteira? De início, o contato com o paciente direto, a gente já consegue tirar se realmente é aplicado ou não. Se a gente pode realizar ou não. Sim. Eu tenho um filho de 17, tenho um de 13. E, para minha surpresa, para minha grata surpresa, o meu filho de 17 anos falou que ele quer ser psicólogo. Quando que a Márcia se descobriu psicóloga? Por que psicologia? Na verdade, uma longa história. Não, é ótimo. O que mais a gente tem aqui é tempo. Eu sou técnica de enfermagem também, né? Fiz o curso técnico, tenho 38 anos, fiz o curso técnico de enfermagem junto com o 2º grau, isso em 2000, né? Terminei em 2002. Em 2007, comecei a trabalhar com técnico de enfermagem na área da radiologia. Radiologia. Isso. Hospital público ou clínica, como é que foi? Já fiquei também na parte Fez estágio no público, né? Normalmente é assim. No público, isso. E depois fui trabalhar em uma rede privada na área da radiologia. Me interessei pela área da radiologia e pensei, bom, eu acho que eu devo, né? Teoricamente entrar é um pouco... na área da radiologia. E teoricamente é mais light do que os consultórios ambulatoriais, essas paradas assim, né? Isso, exatamente. Mais tranquilo que o hospital. Pronto-socorro, vai chegar alguém esfaqueado, já na radiologia é menos traumático, né? Isso. São histórias tristes também, né? Sim. Eu trabalhei em um lugar público, onde pessoas com câncer, metástase. Então, é bem complicado. E aí, falei, vou fazer a radiologia. Fiz umas 2 vezes, tentei fazer o curso técnico, não consegui. Depois fui para a parte do tecnólogo, também não consegui, não estava me identificando. E aí teve um dia que eu falei assim, sabe de uma coisa, acho que eu preciso falar com Deus. E aí ajoelhei, orei. Legal. Falei, Senhor, eu quero estudar, mas eu quero que seja algo, né, em favor do próximo. Então, me dá direção, porque eu já pensei em fazer direito, já pensei em concluir, fazer graduação em enfermagem, só que nada está dando certo. E eu quero concluir meus estudos, eu quero fazer, sempre trabalhei muito, né? Também não tinha nenhuma noção de como
ingressar em uma faculdade pública, porque meus pais não tiveram estudos, então não sabem passar, né? Se a gente não tem, como a gente vai passar para o outro? E tem aquela história de a gente ser fruto do meio, né? Então, quando a gente não está num meio de médicos, de pessoas formadas em psicologia, você não tinha nenhuma direção. Eu não tinha nenhuma direção, eu não sabia, não entendia. Só queria cuidar de gente. Exatamente. Isso aí, desde sempre, você tinha essa vocação, né, se a gente pode chamar assim. Você falou em orar, dobrar o joelho e perguntar para Deus. Sua religião, então, é cristã, é evangélica? Não. Sim, eu acredito em Deus. Hoje eu não estou congregando, mas eu acredito nele. Quero entrar muito nessa área aí, do não congregar. Eu aprendi isso com um amigo. Pessoas não abandonam lugares, pessoas abandonam pessoas. Estou falando besteira ou estou certo? Tá certo, sim. Pessoas abandonam pessoas. A gente não está, de repente, frequentando uma igreja, não é pela placa da igreja. É pelas pessoas que lá, às vezes, estão. Mas a gente vai falar isso depois. Isso. Aí me fala, você estava meio que perdida? Isso, perdida, exatamente. Essa é a palavra. Eu estava perdida. E aí, eu falei, caramba, eu sempre faço as coisas pedindo direção e eu acho que eu estou perdida. Ajoelhei e falei, Senhor, eu quero fazer alguma coisa. E naquela semana, eu acredito, né, que o Espírito Santo, óbvio, não falando de religião, mente é uma coisa, a gente precisa equilibrar tudo, entender tudo, tá? Isso que eu estou falando tem nada a ver com psicologia, claro, a gente precisa exercitar Só que é uma parte do cérebro, eu vi um estudo sobre isso, existe uma parte do cérebro que não adianta, não tem técnica que vai alcançar aquilo ali, senão a religião. A fé, né? A fé, ela precisa estar intrínseca ao tratamento do paciente. Exatamente. É isso que eu passo também, né? A gente precisa ter uma fé, a gente precisa acreditar em alguém, em algo superior. Como profissional, você não vai manipular a fé do seu paciente. Sim, claro Se ele chegar como um bandista e quiser sair como um bandista, ele vai... Sim, com certeza. Porque às vezes parece que a gente vai falar isso uma médica cristã evangélica e ela vai fazer a lavagem cerebral, porque se o teu campo é a mente, né? A gente precisa respeitar, né, a opção do outro, e isso é muito nítido, as pessoas que eu atendo, de várias religiões, e eu acho isso muito bacana, Legal. Eu amo isso, né? Legal. E, na verdade, Deus é amor. Sim. Então, a gente precisa amar o próximo, independente de religião, de qualquer coisa, né? E foi esse amor ao próximo que te levou a orar a Deus e falar assim, ó, eu tô desesperado. Eu preciso fazer alguma coisa, isso. E aí, naquela semana, né, depois daquela oração, começou a vir ao meu coração. Lembra que quando você fez o curso técnico de enfermagem, tinha uma matéria chamada psicologia, e você se identificou? Eu falei, nossa, será? Sim. Interessante. Aí fiquei pensando. E eu concluí o estudo, lembra que eu disse que eu não sabia como ingressar numa faculdade pública, eu não tinha noção, sabe? Eu fui fazendo as coisas, e tanto que eu concluí a faculdade pelo FIES. Você estudava em escola pública, Márcia? Eu estudei em escola pública no 2º grau que eu passei para particular, junto com enfermagem. Nessa época, meu pai conseguiu e tal. E aí fui trabalhar também em quiosque, vendendo doce, enfim. Sim. Batalhou como todo não abastado. Como todo não abastado. Porque você vê que as escolas que essa galera, né, principalmente os filhos dos políticos estudam e depois vêm para a faculdade federal, para as universidades federais, né, tirando a oportunidade. Aí depois eles inventam o sistema de cotas, né, para dar um meia-culpa. Exatamente. Então, eu totalmente... Fez o FIES. Fiz o FIES, eu falei, senhor, já tinha matrícula aberta no FIES para fazer a radiologia, e aí fiz o primeiro período, não deu certo, foi quando eu orei e tal, enfim. E aí eu pensei, falei, será que consigo, né, através do FIES, fazer psicologia? E consegui. E foi o curso, né, o único curso depois da enfermagem que eu consegui concluir até o final. De cara já se identificou? Identifiquei, claro que tinham períodos que eu ligava para minha amiga, olha, esse semestre eu não consigo, acho que eu vou desistir, que não sei o quê. Sabe? Como qualquer ser humano, trabalhava como técnica de enfermagem. Faculdade de 5 anos? 5 anos. Chegando em casa meia-noite, saindo 4 e pouca da manhã, uma luta, né? Sim. E consegui concluir. Foi algo realmente que eu não esperava. Eu acho que Deus, ele faz infinitamente mais do que a gente pensa. A gente não se conhece, né, Márcia? A gente não, exatamente. E às vezes a gente sonha, né? E vai viver a vida, vai fazer as coisas, mas quando a gente centraliza, entende quem é o salvador da nossa vida e quem está
guiando os Sim. nossos sonhos e projetos, a gente se rende, ele vem e faz infinitamente mais do que a Sim. gente possa imaginar. É uma área difícil de entrar, mas infelizmente, né, até para traduzir e exemplificar, é meio que a gente luta numa terra, mas acima das nossas vontades e opções existe um pai, né? É melhor olhar ele como pai, não como manipulador. Existe um pai direcionando. Por mais que o filho escolha ser tecnóloga em radiologia... Sim, que é uma profissão maravilhosa, que eu acho linda também, uhum. né? Só que ele tem todo mundo tem um propósito, dom, né? Eu acho que propósito. A gente precisa também entender o nosso dom. Cada Sim. um tem um perfil e a gente precisa identificar isso. Que você ia acabar cuidando de gente de qualquer maneira, né? Exatamente. Só que o teu campo é um pouco mais profundo do que os ossos, a quimioterapia, a radioterapia, né? Que nesse caso você ia trabalhar muito com radioterapia, né? Na área da... radiação, tem tudo isso. Exatamente. Aí se formou em que ano? 2019 eu terminei, colei grau em 2020. É recente. Sua formação é recente. São 3 anos, exatamente. E aí já caiu para dentro? Como é que é isso? Comecei, né, trancos e barrancos, fui fazendo. E a cada dia que passa eu me sinto muito feliz. Realmente me identifico. Era o que você esperava? Era o que você esperava? Por exemplo, você não sonhava com a psicologia, mas aí quando você orou, Deus que vê acima dos nossos pensamentos, né, acima daquilo que a gente pensa e imagina, ele te direcionou o coração e disse, lembra da psicologia? Exatamente. Deus estava certo? Sem dúvidas. Hoje em dia é algo melhor, né, do que eu imaginei. Legal. Porque você começar o atendimento com uma pessoa sem perspectiva nenhuma, de nada, de futuro, e aí quando essa pessoa, né, depois de algumas sessões, consultas, essa pessoa chega sorrindo, legal. Você percebe a transformação na vida daquela pessoa. E foi através da sua vida. Muito claro, legal. É um trabalho que eu explico. São técnicas, né, que são aplicadas. Sim, e é um trabalho, é uma via de mão dupla que eu passo. Sim. Olha, eu estou aqui, né, para a gente entender. Eu não estou aqui para dar conselho. Eu explico bem o que é um psicólogo, né? Eu não estou aqui para te dar conselho, mas estou aqui para caminhar com você. Então, é fazer essa pessoa entender o motivo dela, as habilidades, né? Já teve caminhada frustrada já, Márcia? Nessa sua jornada? Então... Porque é gratificante você ver a pessoa voltar sorrindo, mas tomara Deus que não tenha acontecido, mas a gente tem a Sandra, que 2 filhos dela se suicidaram, depois de adultos. E o que acontece? É possível na tua profissão você também passar por esse tipo de baque, né? Você caminhar com a pessoa e de repente... A pessoa sofreu um baque tão grande. E aí como a gente vai chegar e dizer, nossa, Sandra, a vida é maravilhosa? É impossível, né? Impossível. Então é nesse momento que o psicólogo tem o dever de acolher. Deixar essa pessoa expressar tudo que ela está sentindo, né? E expor para uma pessoa que ela sabe que não vai julgar, não vai condenar, não vai ficar comparando. Sandra, olha, mas fulano passou isso e está maravilhoso. Não é isso. Só ela sabe o que ela está passando, o que ela passou, como ela se encontra hoje. Quando essa pessoa chega no seu consultório ou no seu atendimento, e nós estávamos falando aqui, antes da gente ligar as câmeras, que hoje, pós-pandemia, e nós vamos entrar nessa seara já, mas pós-pandemia acabou nos dando uma ferramenta que é o tal do online, né? É o atendimento online. Você atendendo online, uma vez que nós aprendemos muito a usar as câmeras dos nossos smartphones, acaba que o seu universo, né, nós falamos sobre isso, inclusive antes de começarmos a gravar, a sua área geográfica não te prende mais. Você hoje pode estar do outro lado do planeta atendendo uma pessoa. Como é que é isso? Exatamente. É um bloqueio também que foi quebrado, né? Hoje em dia eu atendo 100% online e consigo atender pessoas de todos os lugares, Acre, São Paulo, Minas, enfim, até fora do Brasil também, Portugal. Então, é uma ferramenta que a gente pode usar ao nosso favor, né? Por que não usar esse instrumento também
de uma forma tranquila que vai trazer também disponibilidade para os pacientes que às vezes trabalham o dia todo. Márcia, eu não tenho tempo e tal, não posso marcar em um consultório. Sim. E a gente vai fazer o atendimento, claro, precisa ter um lugar tranquilo para aquela pessoa. Normalmente, atendimento de quanto tempo? 1 hora, 40 minutos? Como é 50 minutos. 50 minutos. Isso. Isso varia ou Não, varia. Invariavelmente? Varia, porque eu atendo também através de uma plataforma, e nessa plataforma são 35 minutos. As pessoas acham pouco, mas não é pouco. É suficiente. É suficiente, exatamente. Sim. Então, depende de cada caso. Até porque eu tô aqui, eu sou leigo, totalmente leigo nessa área, amo e me interessei ainda mais quando meu filho falou que quer ser psicólogo. Então, dentro dessa área, Márcio, 35 minutos. De repente, pode ficar aquele gostinho de quero mais, até para que o paciente se anime para a próxima sessão, né? Exatamente. E eu gosto de trabalhar também com exercícios. Por quê? Não adianta a gente ficar na consulta, claro, é super importante, mas eu gosto de fazer a consulta, fazer aquele atendimento e fazer a pessoa pensar também durante a semana o que está acontecendo, quais são os gatilhos para levar aquele pensamento, aquele comportamento. Então, a pessoa precisa levar a consulta, né, daquela semana para o restante do dia dela, para o restante da semana. Tu falou em exercício, é como um condicionamento físico, né? Você tem que condicionar sua mente a saber que você vai tomar aquela pancada. Você não tira da pessoa, é aquilo que nós conversávamos antes. A gente nunca vai tirar a dor da Sandra, que teve 2 filhos que se suicidaram. Interessante que o primeiro filho que se suicidou, ele cometeu esse ato insano, eu não sei como classificar isso, mas ele cometeu o suicídio. O irmão, no sepultamento, disse que se o irmão tinha ido, ele também iria. Relato da mãe e do padrasto. E disse que no ambiente ninguém acreditou. Existe um pouco de descrédito para o anúncio do suicídio, ô Márcia? Ah, frescura. Para de frescura. Quem comenta, né? Em algum momento, alguém que fez essa comunicação, né? Ah, eu tenho vontade de tirar a vida. Não é frescura. Isso eu passo sempre para amigos, as pessoas até acham graça do jeito que eu falo, mas não é engraçado. Sim, não Quem comenta, né? Quem fala isso em algum momento é porque está sentindo uma dor, é real. Ah, quem está pensando vai lá e tira, não fica falando. Não. Quem pensa e fala. Quem faz isso é um criminoso, né? Quem faz isso é um criminoso. O criminoso não comunica o crime, mas um depressivo pode comunicar o suicídio. Exatamente, claro. É uma forma de pedir ajuda. Sim. Só que a gente, né, está acostumado a quê? A julgar o tempo todo. Ah, é frescura, não quer fazer isso nada, é para chamar atenção, né? É para chamar atenção. Essa pessoa não está, ela está gritando. Se ela chegou a comunicar uma coisa desse tipo, é porque é um sofrimento dela e a gente não tem como mensurar o que o outro está sentindo. Então, isso é muito sério. Sim. Eu sempre passo. Não é frescura, não brinca com isso. E o que fazer? Eu falei isso falando em condicionamento, né? A gente não vai tirar essa dor da Sandra, mas eu mexo quanto mais para que ela se acostume. A gente fala muito, a gente não fala com ele, só quando ela comenta. Eu estou tentando entender, tá? Sim, claro. A gente vai para a academia, eu sou faixa preta em 3 modalidades. Então a gente pega o faixa branca e vai introduzindo as técnicas. E ele começa ali com um passo, ele começa com um rolamento, virando cambalhota, até que lá na frente esse moleque está super condicionado e qualquer pedido que a gente faça, ele faz. A mente funciona assim? Então, exatamente, é o que eu passo também. A gente precisa entender o que está acontecendo. Sim. Racionalizar, trazer para a razão. Espera aí, meu comportamento está disfuncional. Eu ando muito triste, eu ando muito ansiosa. Primeiro, a gente precisa entender que precisa de ajuda. E hoje em dia, aliás, né, há muito tempo, todo mundo precisa de uma ajuda, de uma terapia. Assim como o exercício físico é importante para o nosso corpo e nossa saúde mental também, né? A terapia é importante para a nossa cabeça. Porque quando a gente entende, né, pegando aí a história da Sandra, essa senhora passou por uma dor muito grande. Então, como ela vai conseguir, né, seguir daqui para frente? Entendendo, poxa, primeiro, acolher. Sandra, você pode ficar à vontade.
não ficar também questionando. Por quê? Eu acredito que quanto mais confortável ela ficar, né, em um ambiente, ela vai se sentir segura para comentar, olha, essa semana eu pensei muito nos meus filhos. Então é isso, é deixar ela falar quando ela quiser, né? Deixar ela bem à vontade. Isso é o quê? O acolhimento. Nesse caso, sempre o paciente é o condutor da conversa. Exatamente. Não é aquele papo de ficar provocando para tentar condicionar, né? Isso, dependendo da situação, a gente não precisa disso. Primeiro, deixar à vontade, ela entender, ela sentir segurança, né, na gente. Olha, estou aqui para te acolher, você pode ficar à vontade. E, claro, a gente vai fazendo algumas perguntas, porque é interessante, até para ela ficar à vontade também, porque a pessoa, quando busca, né, uma terapia, não sabe como vai acontecer, e isso é um dos medos e mitos também. Sim. Mas eu não sei o que eu vou falar. Sou maluco não, pô. Eu não sou louco. Uhum. Então, são mitos, né? Que ali na construção ali da anamnese, da consulta, a pessoa vai perceber que não é um bicho de 7 cabeças. E aí sai aliviada, sai mais tranquilo e mais confiante em conseguir voltar. E aí você estava me perguntando, né, se em algum momento eu não tive sucesso no atendimento. Ah, sim. Né? Uhum. Então, voltando, o que acontece é que as pessoas, às vezes, não levam a sério o tratamento, a consulta. Uhum. E aí vem uma consulta, depois 2 meses, espera alguma coisa acontecer. Nossa, eu estou mal e tal. Agora, Anderson, aquela pessoa, aquele paciente que é aplicado, que toda semana é muito bom. Legal. Porque você consegue acompanhar a evolução e não tem como explicar. Eu sou atleta e hipertenso, né? Eu me descobri hipertenso agora, depois dos 40. Já estou com 49, então eu estou tomando remédio de manhã e à noite, independente da minha condição arterial, né? A tensão arterial. E eu me medico de manhã e à noite. E a cada 2 dias eu verifico a minha pressão. 12/7, 12/8, o tempo inteiro. Porém, eu não parei de tomar a medicação em momento algum, desde o dia que o médico falou, agora você precisa tomar esses 2 remédios aqui. Legal. Isso acontece também no paciente, no atendimento com psicólogo, com terapeuta. Né? Se ele achar que agora eu já posso me declarar, caminhar sozinho, já estou curado, calma, quem tem que falar isso é o médico, não é assim? O que acontece? Dependendo da situação, a gente vai indicar a consulta 1 vez por semana. Uhum. Existem casos que a gente precisa fazer 2 vezes na semana. Conforme a gente vai percebendo a evolução daquela pessoa, a gente começa a espaçar. Sim. Olha, 15 dias. E dependendo do médico, dependendo do atendimento, o paciente não quer, né? Ele fala, não, doutor, eu quero te ver todo dia. Acontece. Hoje a gente está tão carente de amigos. Hoje a gente está tão carente de amigos que é difícil também para você, deve ser difícil para você, separar essa linha, porque é uma linha tênue. Você é técnica naquilo que você faz, você se propõe a ouvir, mas você também não pode cruzar essa barreira de todo paciente teu é seu amigo, né? Exatamente. Isso é difícil. E até porque a gente precisa mostrar que a gente estudou para isso, só que isso também não impede da gente se envolver com a história, não se envolver de levar para a família, para casa e sofrer com isso. E nem trazer o trauma do paciente, porque senão você morre em 1 ano, você tá... Exatamente, a gente precisa saber separar. Só que o bom profissional, quando a gente fala de envolvimento, que envolvimento é esse? É buscar a melhor técnica para aquele paciente. O que está acontecendo? O que eu posso fazer para melhorar esse atendimento? Que exercício eu posso passar para ele trabalhar durante a semana? É esse envolvimento que a gente passa, é entender a história de cada um. Sim. E passar o que é mais adequado para aquela pessoa, para, claro, né, ter um progresso significativo. A busca é sempre o progresso do paciente do quadro, a evolução do quadro. Eu de novo, vou trazer para dentro da minha área de conforto, que é a parte da arte marcial. Eu sou 2º dan de judô, então eu tô 2 faixas acima da preta. E a minha caixa de ferramentas, falando do esporte, ela é bem mais ampla do que aquele cara que está começando no esporte. A Márcia, psicóloga de 2023, hoje tem uma ferramenta chamada hipnose, né?
Isso não é uma técnica que era aplicada... A hipnose, na verdade, ela não é inserida na psicologia. Ah, já é outra? A hipnose foi uma ferramenta, em 2020, que eu busquei. Recente também. Não, Sim, mas é recente isso, não é? Isso. Mas desde 2020 que eu aplico. A gente via muito isso nos circos, né? Nos shows daqueles caras que vinham até muitos picaretas. Por isso que a nossa reserva, e eu estou, inclusive, dando essa oportunidade, e me dando essa oportunidade, estou aqui hoje me sentindo um privilegiado, porque toda vez que falava em aplicação de hipnose, eu falei, algum charlatão. Então, eu uso a hipnose clínica. Uhum. É para tratar ansiedade, depressão, gatilhos mentais. Então, essa hipnose que a gente assistia lá no programa... Segura o dedo. Isso acontece. É mesmo? Isso não é... Eu nem vou pedir para você fazer comigo aqui, não. Não, então, eu não trabalho. Por quê? Essa era a hipnose artística. De entretenimento. Ah, sim. Mas isso acontece. Por quê? Então, eles já tinham a ferramenta e utilizavam para ganhar dinheiro com entretenimento. A ferramenta hoje é usada para fins... Então, hoje em dia, o que foi... hoje, você não percebe muito isso, né? Nos canais. Até existe o Pyong, ele faz algumas coisas, sim. né? Só que não mais aquilo que machucava. Lembra de andar no prego? Imagine, Márcia, como essa criatura sai de um programa de auditório e volta para casa depois de uma sessão de hipnose. Porque eu fico pensando, você vai hipnotizar, vai usar a técnica, e se eu estiver falando besteira, você me corrija, pode ficar à vontade. Vai usar essa técnica, você está usando num ambiente de um consultório, num ambiente de consulta, e você vai fechar aquela porta de uma forma que ela não acesse mais aquele sentimento. É isso mesmo? Então, existe dentro da hipnose alguns tabus, né? Uhum. Eu vou voltar... Sim. Eu vou ficar preso. Como é que é isso? Eu vou ficar preso. E se eu não conseguir voltar? Mas a gente não vai em lugar nenhum. Sim. É nossa mente, tudo acontece na nossa mente. Você vai para o campo da subconsciente? A hipnose? Isso. O que acontece, Anderson? Se eu tiver te enchendo de muita pergunta... Não. É que é um leigo querendo... Eu gosto de falar da hipnose. Legal. Eu gosto de falar da hipnose. Eu gosto de explicar, né? A mente ela se divide como, Márcia? Só pra gente entender isso, pra gente chegar nesse... Segundo Freud, né? Consciente, subconsciente e inconsciente. Legal. São 3 etapas, 3 camadas. 3 etapas, isso. Mas vamos lá, entender de forma clara. Sim. Né? A gente precisa explicar... E prática, pra gente não... E prática, exatamente. Eu estou bebendo essa água, né? Tem uma xícara aqui maravilhosa, uma caneca, né? Vou até botar aqui. Que é sua, presente. Opa. Então, a água está maravilhosa. Está perfeito. Se você chega e fala assim, só para a gente entender um pouquinho, como a nossa cabeça funciona, e aí por isso que a hipnose, né, acaba ajudando. Se o Anderson chegar e falar assim, Márcia, nossa, essa água está com gosto estranho. Sugestão. Exatamente. Nada mais do que sugestão. E aí eu vou beber de novo. Nossa, Anderson, é verdade. Tua mente vai começar a te... Será que essa água está filtrada? Ih, caramba. Aí a gente vai começar a questionar. Por quê? Sugestão. Entendi. Sabe aquela criança, 7 anos de idade? Aí agora a gente vai entrar para a parte... Vamos para um campo meio cavernoso. Aí aquela criança, 7 anos de idade, um professor passa um trabalho para aquela criança toda empolgada, né, do jeitinho dela, faz aquele trabalho. Eu pensei que você ia falar daquele negócio da escolha do sexo. Não. Mas a gente pode mexer nisso aí. Tá. Porque se a condição é isso, por exemplo, a água tá perfeita na temperatura, tá insípida, como a gente aprendeu, né? Não tem nada aí. E eu consigo te sugestionar, como que eu não te sugestiono com 7 anos que você não é menino e você é menino ou vice-versa? É uma outra. Será que não é uma abordagem também pra gente pensar? Exatamente. Mas segue lá. Mas vamos voltar aqui. Aquela criança Trabalho com 7 lindo. anos faz aquele trabalho do jeitinho dela. Uhum. Aquela criança chega pro professor, toda empolgada, meu trabalho e tal. O professor chega, que trabalho horrível, mas não foi isso aqui que eu te pedi. Você é burro. Você é burro, você é incompetente. Como você me entrega um trabalho desse? O que acontece com essa criança? Vira um adulto, né?
inseguro, achando que tudo que faz não tem valor, que a vida dele, de repente, não tem significado. Aí entram várias questões, porque o professor é uma figura de autoridade na vida de uma criança, assim Sim. como os pais, né? Então, a gente precisa entender isso. A nossa cabeça, né, ela está o tempo todo colhendo informações. Eu costumo dizer também que é como se fosse uma câmera, né, fotográfica. O que a gente costuma fotografar? Aquilo que chama atenção. Pode ser bom, pode ser ruim também. Assim o nosso cérebro vai captando o que é bom e o que é ruim Aproveitando também. a sua analogia, graças a Deus que a gente está na era digital, né? Porque a hipnose hoje é o que a gente consegue fazer, por exemplo, no Photoshop. Se eu estou falando besteira, você me corrija. Antigamente eram negativos, né? 126, aí 24 poses, 12 poses. Aquele negativo a gente não conseguia mexer nele. Mas uma foto tirada hoje no smartphone, numa câmera digital, eu consigo alterar no Photoshop. Essa criança que foi chamada de burra aos 7 anos, na minha geração, ou na geração de hoje, dos meus filhos, eu consigo reprogramar? A gente consegue trabalhar fazendo ela entender qual a habilidade que ela tem. Uhum. Por que ela trouxe isso, traz isso de forma tão sofrida? Sim. O que aconteceu? Por que ela supervaloriza isso? Exatamente. E aí, quando essa pessoa consegue perceber, poxa, na verdade, eu não estava errado. Eu fiz o trabalho do meu jeito, eu entreguei o professor que não soube receber. De repente, o problema era daquele professor. Eu tenho um amigo que ele já se... Não é aposentou, não, mas ele é reformado da Marinha. Alex, se estiver assistindo aí, um abraço. E ele, na infância, aconteceu isso com ele. Na escola, a professora chamou ele de burro. Pessoal, aqui, ó, o burro da sala. É o mais burro da sala. Né? Expôs o garoto. Só que ele era obstinado, era um moleque obstinado. E ele contava isso, ele chorava, ficava triste. Só que ele começou a fazer aqueles cursos preparatórios, né, para concurso, e fez 1 ano de curso. E não passou em nada. Mas ele estava perseguindo algo para dizer para essa professora. E ele pedia a Deus para que ela não morresse antes dele se formar. Incrível essa história. No 2º ano, ele passou para todos os concursos. EPICAR, SpaceX, ESA e tal. E escolheu ir para EPICAR, que ele queria ser piloto de caça. Por causa de um desvio na vista, ele não foi aprovado, ele deu tempo ainda de voltar para a escola naval. Então ele fez colégio naval, depois escola naval e se formou oficial da Marinha. Assim que ele pegou o cap, formação, a estrelinha no ombro, ele voltou na escola. Quer dizer, ele estava tão... Isso realmente era tão forte. Virou um combustível. É que essa geração de hoje... Ele usou isso. Você vê que essa geração de hoje, eu não sei se eu estou falando besteira, você está numa das profissões talvez mais requisitadas do momento. Porque essa geração não pode ouvir um não. Essa geração não pode ouvir por exemplo, você é burro. Não, essa é a sua opinião. Uhum. Eu vou perseguir para te provar com fato que eu não sou o burro que você pensa. E ele foi lá, voltou com a maletinha, que eles ganhavam a maletinha, a espadinha. Ele falou, Anderson, eu entrei fardado na escola, fui à direção, falei que eu queria ir na sala da professora fulana para dar uma palestra, uma fala. E quando ele entrou lá, ela não reconheceu, porque ele era criança e agora era um homem fardado, estava entrando para dar uma palestra. A diretora deixou ele ir na sala sem saber o que ele ia falar. E quando ele chegou nessa sala, ele disse para os alunos que ali estavam, olha, eu não sei o que ela já falou para vocês, mas um dia essa professora me chamou de burro dentro da sala de aula. E eu vim aqui hoje, professora, para te provar que eu não era o burro que a senhora dizia. Eu me formei, hoje eu sou um oficial da Marinha e tal. Falei, cara, que isso? Ou seja, é uma história de uma virada que eu acho que as pessoas precisam ouvir isso. Sim, o que acontece na verdade, né? Ele conseguiu usar, né? Uhum. De maneira a melhorar o futuro dele. Ele usou aquela raiva que ele sentiu naquele momento, e usou como combustível. E conseguiu conquistar. Só que tem pessoas, Anderson, que não tem isso, não consegue ser resiliente. E aí cai em sofrimento, sabe? Realmente a vida fica sem perspectiva. Então é uma coisa que não tem como a gente julgar. A gente precisa o quê? Sim. Entender e trabalhar a fazer essa pessoa chegar a esse nível. E aí tem pessoas que não conseguem fazer isso sozinha. Aí que entra a terapia, né? Por quê?
a pessoa precisa entender. Me fez até lembrar de uma frase que eu gosto muito de Sartre, que diz: não importa o que fizeram a você, e sim o que você faz com isso. Você vai fazer o quê com... Exatamente, com o sofrimento que te causam. O tempo todo a gente está sendo, né, julgado, bombardeado. Então, a gente precisa saber quem a gente é, como a gente funciona, para não deixar o julgamento do outro acabar com quem a gente é, né? E o que a gente quer. Então, a gente precisa ter um porquê também. Sim. Então, existem pessoas que são resilientes, outras não. Que realmente escuta isso, escuta de pai, de mãe. Que aquela pessoa, né? Que dependendo do grau de referência de quem fala, a pessoa vai realmente crescer achando aquilo. Vai se tornar adulto, né? E achando, não vai ficar, não vai parar emprego, não vai conseguir concluir uma faculdade. Ele ainda ficou 1 ano, não conseguiu, mas não desistiu. E ele fazia integral, chegava às 8 da manhã, saía às 17 horas. Tinha um propósito, e ele sabia, tinha certeza de quem, ele tem a certeza de quem ele é. Ele falou que se um dia ele chegasse lá e ela tivesse morrido, a vida dele não teria valido a pena. Ele falou que queria falar para os alunos dela na frente. Vingar, queria, né? Foi meio que uma e aí a gente se pergunta, bem. Será que precisa disso? Por quê? A gente quando entende quem a gente é... Você pode não ter tempo para isso, né, Márcia? Exatamente. Você vai perseguir uma coisa que vai acabar te frustrando. É isso aí. Eu volto a ser burro. Caramba, não acredito, mas eu tinha que provar para ela. Por que você precisa provar para o outro que você é bom? Nós falamos sobre isso também antes da câmera ligar, né? Outra parada que você deve estar tratando muito nos seus atendimentos, é a prisão da beleza, né? Exatamente. Tem que ser belo, tem que ser perfeito, tem que ser... Uma cobrança muito grande, né? Em rede social, precisa ter o melhor Instagram, precisa falar super bem, melhor roupa. E espera aí, será que é isso mesmo dessa forma? É claro que as pessoas querem, se atraem a primeiro momento pelo que é belo. Mas e depois se a pessoa não tiver conteúdo, né? Então a gente precisa entender, na verdade, a essência do outro. Interessante que o belo também não é o belo cantor, né? Que não é nada belo aquilo. Mas o bonito hoje, né? A beleza de hoje é dessa geração. Você vê que o belo antigamente, né? Era a mulher ser mais cheinha, era o homem ter a barba, aquela cartola. Então o belo ele vai se transformando de geração em geração. É isso. Porém, essa prisão que está sendo imposta nessa geração, eu acho que assim... Acaba trazendo sofrimento. É algo nunca visto, ou eu estou falando besteira? Sim, O advento da liberdade que isso aqui nos dá também é a maior prisão que a gente tem hoje. A maior prisão, sabe por quê? Hoje em dia as pessoas ficam o tempo todo vendo o que o outro está fazendo, né? E aí comparando a vida, e aí vai pensar, nossa, minha vida é uma droga, porque olha, fulano está viajando, está passeando, e eu que não tenho para fazer isso. Nossa, eu sou um pobre miserável. Ninguém bota o dia mal, ninguém bota o dia mal na rede social, a gente só vai compartilhar coisas boas, né? Restaurante e tal, ninguém chega ali para dizer o fracasso. Interessante que a mídia, a grande mídia, né, a TV aberta, eu falo isso porque eu tenho um outro grande amigo que trabalhou na Globo por 40 e poucos anos, não sei nem se ainda está lá. E eu falei assim, cara, não é possível que... A gente liga a televisão e desgraça. Notícia ruim, morte, Ele falou, Anderson, será que nesse momento que a gente está mostrando um sepultamento, não teríamos uma maternidade para mostrar bebês nascendo? Teríamos. Mas essa matéria aqui do bonito, do legal, não vende. Exatamente. O povo procura essa matéria, por isso que as notícias são essas notícias. É o que chama atenção, é o que prende, é o que dá ibope, né? Ou seja, só que a gente vive o inverso na rede social. Na rede social, que é tudo lindo, belo, maravilhoso. Ou seja, a gente não consegue se equiparar aquilo ali e acaba tendo essa frustração. Sofrimento. Como é tratar uma pessoa dessa no seu consultório? Primeiro, parar de comparar a vida, né? E olhar para dentro. Poxa, e a gente não sabe também, né, Anderson? Porque, de repente, aquela pessoa que está postando feliz, que também é um direito da pessoa. Sim. De repente, já travou várias batalhas e agora está venceu. Venceu, só que ninguém sabe a dor dessa pessoa, o que essa pessoa já passou para chegar até ali. A felicidade é uma construção, né, Márcia? Exatamente. Para você construir hoje, por exemplo, um momento feliz, meu Deus, você teve que travar várias batalhas. Exatamente. E o que eu costumo dizer também, Anderson, ninguém é feliz o tempo todo. Não mesmo. Né?
Ou triste o tempo todo. Ou triste o tempo todo. A dificuldade está em achar o equilíbrio, né, Márcia? Exatamente. O seu papel enquanto terapeuta é trazer esse equilíbrio o tempo todo para a vida da pessoa? Sim, é fazer a pessoa perceber o seguinte, que o tempo todo a gente está abrindo e fechando ciclos. Então, como fazer para manter o equilíbrio? Uhum. É o que eu passo, olha, ninguém é feliz o tempo todo, o que existe é um equilíbrio. Sim. Eu não estou radiante, feliz, mas eu estou bem, estou tranquila, né? E aí, como a gente faz isso? É trazendo, mais uma vez, para a razão. Fazendo a pessoa entender que tudo passa. Pode parecer clichê, né? É. Mas realmente, né? Momentos felizes passam. Ah, ganhei uma promoção no emprego. Olha, conquistei uma casa. Enfim, consegui concluir a faculdade. A gente fica, né? Sim. Radiante. Só que depois aquilo passa, porque a gente começa a viver o dia a dia. Tem uma canção que eu amo, né? Que é do Herbert Viana, que é quando ele caiu com ultraleve. Não sei se era ultraleve ou se era um monomotor. Mas ele sofreu um acidente aéreo. Sim. E a esposa dele faleceu. Ele ficou tetraplégico, ficou cadeirante. E compôs uma das canções que eu amo, que no trecho da canção diz que há um segundo adeus velho mundo. Tudo estava em paz, cuide bem do seu amor, seja quem for. Então ele, há um segundo, tudo estava em paz. E há um segundo, adeus velho mundo. A gente pode estar aqui agora batendo esse papo e um segundo a coisa muda. Então, trazer isso para essa geração também é complicado pra caramba, porque essa geração do imediatismo é a geração do bonito, do forte, formoso, da trend, que é tudo muito rápido. Exatamente. Você vê que quando eu aprendo eu aprendo a dançar uma música do TikTok, já tem outra, pô. Eu falo, cara, os caras são muito rápidos, não dá tempo de você pegar. Assim tem sido esses momentos tristes e felizes. Eu penso, né, enquanto leigo. Quando... Por exemplo, a gente está num momento, né? De novo, vou voltar nesse ponto. Eu abri dizendo que nós somos num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Mas nós estamos no país que lidera rankings de problemas de depressão, problemas de suicídio e transtornos mentais. No campo do transtorno mental, qual é a ferramenta que você aplica? E que transtornos existem? Ansiedade, depressão, transtorno bipolar. Uhum. E aí, Anderson, é muito interessante a gente falar também de uma coisa que tem me chamado muita atenção. As pessoas querem rótulo para aquilo que elas estão vivendo. Sim. Você percebeu que agora está na onda do TDAH. Sim. Todo mundo é. Exatamente. Né? Mas por quê? A gente está falando... Até eu busco um CID para mim, Márcia, não acredita? Eu não sei se eu sou normal, mas quem é normal, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? O que existe é o que a gente está falando, é o equilíbrio, né? E aí, as pessoas, eu estou percebendo que as pessoas querem um rótulo. E tu acha que a ciência está alimentando isso, dando novos rótulos? Está contribuindo muito, porque quando você consegue entender o que você tem, você consegue tratar. Sim. Mas não precisa ser algo tão profundo, que a pessoa entra em parafuso. Nossa, então eu sou assim, eu tenho isso, não sei o quê. Uhum. E aí entra em desespero. Por quê? A gente não é o rótulo. A gente tem essência, tem o meio social. Então, a gente precisa entender todo o contexto para perceber o que é importante aquela pessoa tratar e trabalhar. E o interessante é que, como eu falei, né, a evolução da rede social, ela criou, por exemplo, meus filhos quase não saem de casa. A violência que a gente vive hoje, a violência urbana, eu, na idade dos meus filhos, eu estava na rua jogando bola, brincando de pique-bandeira, pique-lateiro, e outro garrafão, né? Quem é da geração vai lembrar disso. Os campinhos, eles existiam, em toda a quadra tinha um campinho de areia, de grama, enfim. Hoje, se ele vai na praça, tem usuários de drogas naquela mesma praça e um crime pode acontecer a qualquer momento. Então, a gente cria essa bolha para os nossos filhos, porém, criando essa bolha, eu também estou alimentando, de repente, um desses transtornos mentais. Exatamente. Como lidar com isso, Márcia? Porque a pessoa acaba se fechando também. Na pandemia, né, adultos ficaram o quê? Criaram isolamento social. Você se formou na pandemia, né? Sim, praticamente. Exatamente. E aí, como é que foi essa prova de fogo? Para uma recém-formada... Quer dizer, não sei se é prova de fogo ou se campo vasto, né? Foi complicado, porque não tinha como sair na rua oferecendo meu trabalho, entrando em consultório com psiquiatra, fechando parceria. Então, foi bem complicado, né? E, ao mesmo tempo,
foi algo que me permitiu trazer mais Enriqueceu pessoas. também, né? Enriqueceu porque hoje, por exemplo, você está no online com mais facilidade. Online, isso. Senão hoje você obrigatoriamente teria que ter uma sala para atender, você ficaria restrita àquele universo geográfico e hoje você está atendendo várias pessoas em vários lugares. Como né? foi a pandemia, Márcia? Para um profissional que trata de mente. Engraçado, Anderson. Sabe qual foi o meu TCC? Lutos em grandes desastres. Caramba. Eu falei, caramba, realmente Deus está em tudo. Com certeza. É ele que escreve a nossa história. Eu falei, caramba, porque eu acabei atendendo pessoas. Transformou teu TCC num livro, não? Não. Poxa, podia, né? Adoraria ler esse livro aí. É verdade, quem sabe. Minha diretora se manifestando ali. Não, transforma num livro que eu acho que lutos em grandes desastres. Isso. Como lidar com luto em desastres, né? Eu fiquei pensando, falei, caramba, depois, né? Parando para pensar, eu falei, caramba, até o TCC, né? Tinha uma coisa ali eu não sabia. Porque você começou a construir ele antes da pandemia. Antes da pandemia, eu nem, né? Não fazia. Você se formou em 2020? 2020. No ano da pandemia. Terminei em 2019, aí tem a colação de grau e tal, início de 2020. Caramba, e incrível. Aí, exatamente. Então, você não pode perder a hype, já tinha que ter lançado esse livro já. Né? A gente às vezes acaba se perdendo. Perde a hype, porque existe essa ideia, existiu o período da pandemia que foi novidade para todos nós. Exatamente. Ou seja, não tinha como pensar, né? Não tinha como pensar em nada naquilo ali. Exatamente. Agora, e o pós-pandemia? Nós ainda estamos vivendo esse período? Sim, assim, com certeza. Óbvio que pós-pandemia está, mas eu digo o período dos maiores traumas. Ainda isolamento, sim. Pessoas que perderam, né? Pais, enfim, irmãos, amigos, que ainda sofrem, ainda não, né? Vão sofrer. Exatamente, quando a gente perde alguém é algo realmente que não tem como a gente mensurar. Então, é um trabalho, né? É a pessoa entender, olha, realmente eu estou assim e percebi que ainda são sequelas da pandemia. Até em questão mesmo social. Existem pessoas que ainda hoje não conseguem sair. Meu filho sofreu fobia social. Ele desenvolveu um receio de sair de casa. Sim. E já estava todo mundo sem máscara. Cara, fica tranquilo, cara. Já está vacinado. A vacina é segura, é eficaz. Ele não conseguia. Exatamente. Aos poucos, foi o que você falou, respeitando o tempo dele, dando sempre uma dica. Tá vendo? Ó, todo mundo seguro aqui, cara. A gente já tomou a vacina. Exatamente. Para ver se ele conseguia se libertar daquele... Da máscara e, graças a Deus, conseguiu, passou. Né? Assim. Exatamente. Existem pessoas que começaram a trabalhar na pandemia e aí tiveram que ir para o home office de imediato. Hoje em dia tem dificuldade, mas de sair. Agora eu arrumei emprego presencial. Agora meu emprego está presencial totalmente o que eu faço. Eu estou acostumada, né? Meu primeiro emprego na pandemia, home office. E agora? Caramba. Aí a gente precisa trabalhar, entender, né? Mas é muito bom, Anderson. Você vê que você falou da esquizofrenia, dos transtornos mentais, e impossível não lembrar. Meu filho saiu da fobia social, volta para a escola, e agora nós estamos vivendo, né? Eu estou gravando esse bate-papo no dia 21 de abril, feriadão, a gente está aqui, né, batendo esse papo, e agradeço mais uma vez a Márcia por isso, mas nós estamos um dia pós anúncio de tragédia nas escolas e nas creches. Não sei se você tem acompanhado isso. Sim. Como é que tem sido esse momento? Porque o meu filho estava na escola num dia desse, me ligou, e eu fui às pressas para a escola, porque um coleguinha entrou armado na escola dele, dizendo que ia matar colegas, ia matar a professora. Será que isso é também uma sugestão, como aquele negócio da água que a gente fez aqui? Será que as pessoas veem a notícia e dizem... Pô, vou lá, porque não sei Sem dúvidas. A gente não sabe o que passa na cabeça do outro, né? E é tudo... Existem situações, claro, né? Existem pais que criam os filhos, né? Dando o melhor, fazendo o melhor, mostrando o caminho. E aí essa criança, por alguma coisa, ser adolescente, enfim, prefere se espelhar em um adolescente que está fazendo besteira. Então, a gente precisa estar o tempo todo em contato, entendendo o que está se passando, né? Conversando abertamente com os nossos filhos. Porque essa semana aconteceu uma coisa interessante. Aliás, semana passada, eu também tenho um filho, né, de 13 anos. E diante de tudo isso, né? Acaba sendo um laboratório para você também, né? Exatamente. E aí ele falou assim, mãe,
sabe o que eu vou colocar na minha mochila, mãe? Eu vou levar uma Bíblia na minha mochila. Legal. Eu falei assim, caramba, filho, que legal. Vai armado também, né? Não Exatamente. deixa de ser uma arma contra o mal. E eu achei interessante, ou seja, aquilo que a gente mostra também, a criança também está se espelhando. Sim. A gente está o tempo todo se espelhando, nós somos adultos. A gente está lá olhando, né? Para aquele lugar, a gente está fazendo pesquisa, onde está sendo um lugar bom para viajar, para conhecer, que restaurante. A gente, né? Com a nossa idade, a gente não está se espelhando. Adolescente também, né? Só que é inconsequente, né? Exatamente. Então, a gente precisa mostrar, direcionar de forma bem aberta o que está acontecendo. E aí a gente entra naquela questão também, né? Passar a importância de nutrir a fé. A parte espiritual é muito importante. Sim. Né? Então, é tudo um equilíbrio, né? Parte mental, física e espiritual. Que hoje também não está nada fácil, né? Hoje não está nada fácil. É aquela história, como eles têm ofertas ao alcance das mãos, eles também têm um péssimo indicativo do que se tornou a religião hoje, né? Você vê que hoje o cara que está falando conhecereis a verdade é um mentiroso. O pastor que está defendendo a política está esquecendo que ele foi levantado vocacionalmente, assim como você se tornou psicóloga, para cuidar de um outro interesse, não daquele interesse que todo mundo está atrás, da fama, do dinheiro, do reconhecimento. Ô, pastor, acorda. Como lidar, Márcia, por exemplo, inclusive com essa grande barreira, igual você falou, temos que ensinar a fé. E quando a pessoa chega no teu consultório já saturado de fé, como é que faz isso? Exatamente. A gente precisa entender o seguinte, a gente está em busca do homem ou de Deus, de uma figura maior. Lembra lá no início? Quando eu quis falar com Deus, o que eu fiz? Eu ajoelhei no meu quarto, falei de forma sincera. O que é você? O que é uma oração? É você ter uma conversa simples com Deus, né? Então, às vezes, a gente não precisa estar fechado, claro, não falar mais você uma lida, vez. né? Como você lida com o divino, né? Exatamente. Como é que é o seu lidar com o divino? Exatamente. Porque a busca sempre é o equilíbrio, né? A gente precisa entender o que faz sentido para o outro. Existem pessoas que não conseguem ficar fora de um templo. Sim. Seja de qualquer religião. A pessoa precisa todo domingo estar lá. E se faz bem, se a pessoa encontrou paz nisso, ok. Agora, se está fazendo mal, a gente não precisa, né? A gente sabe o ambiente que está trazendo questões emocionais ruins, então a gente não precisa ficar o tempo todo ali, né? Sendo massacrado, Sim. humilhado. Então a gente precisa saber o momento de sair e o momento de permanecer. Eu demorei a entender a tal expressão lavagem cerebral. Mas até esse ser que se sente bem estando ali todo domingo, ele sofreu uma indução cerebral, ele sofreu uma influência cerebral para ele acreditar que Deus só responde através ou daquele sacerdote ou que Deus só está naquele lugar ali. Isso é uma outra parada que deve ser difícil pra caramba lidar. Que você tá vendo que não é isso, cara. Não precisa ir pra igreja todos os dias e abandonar a tua família. Você não precisa negligenciar esse lado, porque o cara... Não, mas aquele cara é meu pastor. É equilíbrio, né? Como? É equilíbrio. Existem pessoas que deixam, né? Assim, como você está falando, exatamente isso. Deixam a família, né? Para cuidar de outras pessoas, é claro que são situações e situações, mas a gente precisa saber separar. Por quê? Adianta você estar cuidando do mundo e não estar cuidando da pessoa que está dentro da sua casa? Como essa criança vai crescer, né? Poxa, eu não tenho um momento com a minha mãe, com meu pai, né? Eu não vou ao cinema, não vou a um parque. Então, a gente precisa saber dividir, a gente precisa cuidar do outro, mas a gente precisa cuidar da gente também. Isso aí é bom, né? A gente falar. É o que eu costumo passar para as pessoas também. A gente primeiro precisa cuidar da nossa vida. Ah, Márcia, mas eu estou sendo egoísta. Não. Não adianta você cuidar de todo mundo e não cuidar de você. É o amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, a gente precisa primeiro você vai estar mais em pecado se você amar muito o cara e não se amar do que qualquer outra coisa. Exatamente. Aí a gente entra numa outra questão, né? A gente precisa entender o que está faltando na gente, né? Por que o sofrimento? Por que a falta de habilidade? Será que a gente está se doando muito para o outro e não está cuidando da gente? E aí não adianta, sabe por quê, Anderson? Daqui a pouquinho você cai doente. É claro. Eu caio doente. Por quê? Aqui não tem super-herói. Somos seres humanos,
né? Que precisamos de cuidar, da Sujeitos, atenção. sujeitos a paixões, a Exatamente. desejos, que acabam nos levando também, tendencionando. Eu tô meio que preparando o território para a gente falar de um outro tema na sua área, que hoje, né, amar ao próximo como a ti mesmo, esse tema está abandonado. Assim, há uma discrepância muito grande. Eu tenho um amigo que, inclusive, entrou em depressão. E os gatilhos, Márcia, uma vez identificado, você identificou o que está levando esse cara para lá. Porque sempre que você faz o giro... Ele sempre traz aquilo. Não é? Ele sempre bate naquela tecla. Uma vez identificado, qual a ferramenta mais aplicada nesse caso aí? Então, a gente precisa sempre trazer para a razão. Por quê? Não adianta a pessoa... Toda semana está lá, direitinho na consulta. O psicólogo não receita remédio, né? Não. Aí por isso que você falou da parceria com o psiquiatra e outras... porque o psiquiatra, ele sabe da importância da terapia. Por mais que você trate, e eu tô sendo chato, inclusive, interrompendo de novo, já me deram muita dica sobre isso, eu pareço o Faustão, né? Ô louco, meu, eu corto o raciocínio do convidado, mas eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Por mais que você caminhe junto, existe um processo químico também nessa mente, não existe? Sem dúvidas. Por isso que o psiquiatra também é importante. Porque o cérebro é um órgão como qualquer outro. Sim, é biológico. Coração, o estômago. Existem neurônios aqui, né? Enquanto a gente está falando, nosso corpo está aqui o tempo todo ativo, trabalhando. E eu nunca usei tanto a minha mente como eu estou usando agora, para tentar te perguntar as coisas certas. E aí, o que acontece? Existem pessoas que chegam, né, na consulta e eu percebo que essa pessoa precisa de um psiquiatra também. E eu explico no maior, né, dou maior atenção, olha, e o psiquiatra não significa que você é louco, que você... Não, mas que o seu cérebro, às vezes, está passando por alguma questão, uma questão hormonal também. Então, né, não seja essa pessoa que acaba perdendo o conhecimento e atrapalhando a sua saúde. Agora é o momento de buscar um psiquiatra, sim. A gente vai continuar com as consultas, porque o psiquiatra mesmo sabe que a terapia é importante. Quando a gente começa a fazer terapia, novas conexões neurais vão acontecer no nosso cérebro. Ou seja, não é algo que não tem embasamento, não é comprovado. Sim, é científico, né? É científico. Então, hoje em dia, ainda bem, a gente está falando muito bem disso. Não é só eu não sou louco e tal. Gente, existem vários transtornos. Né? A gente vai ao cardiologista não apenas porque está com uma arritmia, pode ser algum outro problema cardíaco, enfim, e nem por isso a gente vai deixar de buscar o profissional. E porque a mente, né, o nosso cérebro tem esse tabu. E eu costumo dizer, antes, essa semana eu estava falando muito com os pacientes, nossa mente mente. A gente não pode acreditar em todos os pensamentos que surgem o tempo todo, atrapalhando o nosso comportamento na sociedade. Eu costumo dizer que isso parece até uma voz satânica, né? Tipo, o diabo começa soprando no seu ouvido que é você que está sentindo aquilo ali, é você que está pensando aquilo, e não é um pensamento seu. É um pensamento, às vezes, da sociedade. A sociedade inteira está empurrando... Trabalho, a pessoa está cansada, poxa, minha vida não faz mais sentido, eu só trabalho. E é isso, a gente precisa parar, respirar e entender o que a gente está fazendo. Aí é o que eu falo, qual o tratamento? É trazer para a razão, é a pessoa entender primeiro. Eu realmente preciso de tratamento, eu preciso fazer um acompanhamento, entender o que está acontecendo para ter esse comportamento disfuncional, de às vezes querer largar tudo. Quem nunca, né? É, claro. Gente, eu vou abandonar tudo, tô cansado. Seres humanos. Principalmente com essas trocas malucas de governo no Brasil, você trabalha 10 vezes hoje, 10 vezes mais hoje, para comer o que você comia há um ano atrás. Você, para encher o mesmo carrinho com a mesma quantidade de alimento hoje, você tem que trabalhar dobrado. Se tem que trabalhar dobrado, você vai sobrecarregar ainda mais seu corpo, sua mente, principalmente a mente, para manter. Exatamente. E a sua família também acaba sofrendo, né? Porque se você precisa trabalhar muito, você não consegue dar atenção, você fica irritado, estressado. Então é isso. Basicamente, tudo trazendo aqui para o tratamento. Qual é a linha? Primeiro, a pessoa entender que precisa de ajuda. Segundo, aplicar tudo que a gente faz em consulta para a semana e acompanhar a evolução. O nosso cérebro, Anderson, ele precisa entender que a gente está fazendo alguma coisa.
A gente pode até entrar aqui uma outra questão também. Existem pessoas que não estão conseguindo gerenciar o tempo, né? Acabam perdendo muito tempo em rede social, quando vai ver, já é tarde da noite, nossa, eu não fiz nada, eu não produzi. Ou ainda existem aquelas pessoas também que fazem, estão trabalhando e tal, chega no final do dia, nossa, eu não concluí nada. Mas sabe por quê? Não tem uma planilha, gerenciamento do não tempo. consegue. O que eu costumo passar também, anota tudo que você precisa fazer durante o dia e vai checando. Consegui concluir isso. Checa. Mais do Não que consegui. nunca, o checklist hoje tem que fazer parte do cotidiano. Exatamente, porque o nosso cérebro ele quer coisa confortável. Então, quando você vai lá na sua planilha e consegue checar, traz aquele conforto. Ufa, eu realmente estou conseguindo concluir. Legal. Eu não estou perdendo meu tempo. Quer dizer que essa é uma terapia, já Também, é uma ferramenta. também, é uma ferramenta, porque a gente acaba fazendo as coisas muito solto, né? E chega no dia com a sensação que não fez nada, mas você fez sim. Produziu pra caramba, de repente produziu coisas inúteis, né? Mas não conseguiu identificar. Então, sempre identificar o que está acontecendo. E de que maneira a gente faz isso? Prestando atenção no nosso dia a dia. E aí, escrever os sentimentos. Sabendo que você tem X horas para cada coisa, né, Márcia? Dividir bem o tempo. Se você não fizer isso, e interessante que as áreas da vida do ser humano, né? Relacionamento familiar, relacionamento amoroso, vida financeira, a vida social. Existem partes aqui que o cérebro também precisa identificar isso aqui alguma vez na semana, sei lá. Sim, exatamente. O lazer, por exemplo, tu faz quando em quando. Se você não tiver nunca isso e você preencher com outra coisa, também dá um desequilíbrio, né? Exatamente. Existem pessoas aí que estão trabalhando. Claro, a gente precisa trabalhar, existem contas. Mas a gente precisa tirar um refresco também, um dia, fazer uma caminhada na praia. Márcia, mas eu não tenho dinheiro. Poxa. Meu Deus, que saudade. Uma pracinha. Chegar com a família, né? Vamos assistir um filme, parar tudo. Parar mesmo. Vamos aqui, vamos aproveitar esse momento. Porque com a pandemia a gente viu isso também, né? Todo mundo preso dentro de casa, sem poder sair. E outra coisa também, né, Anderson? Como existem pessoas que não estão confortáveis dentro do seu lar. Esse é um outro problema. E acabam tendo um problema, tiveram, né? Desequilíbrio, né? De qualquer forma, não tem paz no lar. É o pilar família que está desajustado e você... Isso, e a pessoa não tem paz dentro da sua casa. A mente do outro adoece a nossa mente? Você acha que... Claro. Anderson, se eu chego hoje, né? Assim como foi induzido pela água, eu posso ser induzido também pelo problema alheio. Sim. Vamos estar... várias pessoas aqui, né? Vamos colocar um exemplo. Várias pessoas aqui na sala e eu chego super bem-humorado. Gente, bom dia, que dia maravilhoso e tal. Você chega... Só maravilhoso para quem? Tá muito feliz. Aquilo, se eu não sei quem eu sou, sim, eu vou ficar, caramba, realmente. Nossa, por que eu tô feliz? Você vai se sentir egoísta. O pagamento vai até atrasar. Não é? Por quê? É isso mesmo. Porque eu tô muito feliz. Ou seja, você não contaminou? Agora, o que pode acontecer também é a minha alegria também contagiar o outro. A pessoa às vezes tá mal, caramba, mas você chegou feliz. Nossa, realmente, acho que o mundo não está tão ruim como eu estou pensando. Pra lama, eu estou olhando muito para o meu problema. Então, claro... É aquela briga constante entre o bem e o mal, entre o desequilibrado e o equilibrado, né, Márcia? Exatamente. Quem tem mais força vai ganhar esse cabo de guerra. Exatamente. E esse é o seu papel? É das suas funções? Tentar o tempo inteiro... Você tá muito para baixo ou você tá muito para cima, porque também não pode. A pessoa em estado de euforia o tempo inteiro. Pô, de manhã tá super feliz. À tarde super feliz. Aí também não é normal, né? Não é possível. Eu sou maluco. O que a gente fala. Tem que ter um equilíbrio, né? Aquela pessoa também que tá muito... Nossa, o mundo tá maravilhoso. Respira. Não é para você também jogar na cara do sujeito que, pô, tá alegre demais. Mas calma aí, mano, não é isso aí. Porque o estado de euforia e o estado depressivo... Os dois são danosos, né, Márcia? Exatamente, né? Tem a parte da mania, que é essa parte eufórica, e tem a parte depressiva, que a pessoa fica mais baixa. E uma coisa também interessante a gente falar, Anderson, que a depressão, as pessoas têm, faz menção, depressão, a tristeza, né? Depressiva é aquela pessoa que está muito triste, nossa, vive chorando. Banalizar a depressão, né, Márcia? Banalizar a depressão. Depressão, na verdade, é a falta de sentimento. Ela não tem felicidade nem tristeza.
ela simplesmente não tem vontade de fazer nada. Sim. Porque não tem nada que motive. Então, é isso que a gente precisa entender também. Sim. Né? Porque existem pessoas depressivas que estão trabalhando, têm família, estão fazendo, mas estão lutando, né? Tem uma guerra ali para acordar todos os dias, para poder ir trabalhar, para cuidar da família. Então, tem todo um cenário que a gente precisa analisar. Sim. Então, como eu falei, não dá para banalizar a depressão. Não, Depressão é uma coisa muito séria. Sim. Acho que é setembro, né? O mês amarelo? Setembro, isso. Aí, do suicídio. É suicídio. Suicídio. Para depressão ainda não inventaram. Depressão, janeiro, mês branco. É porque, na verdade, a gente costuma dar cores e datas para certas coisas para poder. Melhor. Isso aí, para poder chamar a atenção que o problema existe, isso. Mas ele pode acontecer em janeiro, fevereiro, março, abril. O ano todo. Não importa a data. E, inclusive, pode acontecer diante de fatos, né? Eu tô vivendo, por exemplo, uma pandemia, no nível, né? Eu estava olhando isso antes da gente bater esse papo. O nível de depressivos e suicidas no Brasil é alarmante demais, né? Muito. O que a comunidade de tratamento terapêutica está fazendo para isso aí? Para tentar inverter esse papel aí, esse quadro aí, esse ranking? Existem vários programas também, Anderson, que é até interessante a gente falar, de apoio, né? Uhum. A pessoa que tá, né, que tem o pensamento suicida. Então é importante. Tem um número, não tem, Márcia? Tem, o CVV, eu esqueci agora, gente, mas é o Pega CVV. Aí, produção. O número. CVV, né? É um apoio de acolhimento, na verdade. Que é tipo aquele Disque 100, Disque 180. Isso. Existe um número desse que é mais. E funciona, Márcia? Funciona, Anderson, por quê? 188. 188. Isso é para suicídio. Isso. O que importa, né, nesse canal é você acolher. É uma pessoa que atende ou é um robô? É uma pessoa. Pelo amor de Deus. É uma pessoa que atende. A pessoa quer se matar, tem um robô falando do outro lado. O cara pula na ponte. Aí fala. São pessoas que treinadas para fazer o atendimento. Psicólogos também podem fazer parte, mas nem todo mundo que atua ali, né? Existe meio que um roteiro, né? Porque, existe porque num estado de crise... protocolo. Protocolo, é essa a palavra. Isso. Porque num estado de crise existe um protocolo. Independente da minha formação, se eu seguir aquele protocolo ali, eu acabo tirando a pessoa desse buraco sem fim e, de repente, até tempo de chegar o profissional da área. Exatamente, Anderson. A gente precisa entender o que está acontecendo, né? Diante de que a gente vai trabalhar do quê? Uhum. E aí o CVV tem esse trabalho de acolhimento, é um trabalho de escuta mesmo. A pessoa também que está ali do outro lado da linha não vai ficar te aconselhando, não, ele vai te escutar. Sim. E às vezes a gente é tudo que precisa, não faz ideia. Em determinados momentos é tudo que precisa. É ter alguém do outro lado. A gente não faz ideia do quanto isso é importante. A pessoa que está com pensamento, né, suicida, na verdade, ela não quer fazer aquilo. Ela quer se libertar da dor que ela está passando no momento. E às vezes é algo até, sei lá, a pessoa já estava passando por um problema financeiro. E aí é demitido. Aquela pessoa entra em parafuso e pensa em uma coisa rápida. Sim. E o mais rápido nesse momento é o suicídio. Só que se ela tiver alguém para ligar, né? Não, deixa eu ligar para o melhor amigo, meu parceiro, enfim. Aquilo ali já vai gerar um conforto, que a pessoa entre em parafuso. Poxa, eu tenho, né, que levar alimento para minha família, eu sou a única que está trabalhando e tal, pronto, a vida acabou. E aí, quando essa pessoa fala, ela consegue tirar ali um... Você acredita que o ID, Márcia, nós estamos aqui no ID, né, em Jardim Gramacho, Inclusão e Desenvolvimento pelo Esporte, o ID tem sido muito essa porta de amparo para o desespero. Eu lamento, né, não ter chegado na vida de um rapaz, ele não pensou nisso no momento, só pensou depois, já estava preso. Filho especial em casa, desempregado, não queria ir para a boca de fumo, de jeito nenhum, mas o amigo, né, amigo aspas, deu uma pistola na mão e chamou para um assalto. Nesse assalto foi preso. Está puxando a cadeia. Uhum. E eu ia falar um outro detalhe que eu acho, né, é importante ouvir social, de você. Né? Ele não veio na porta, porém muitos desesperados batem na nossa porta e o limite entre cometer uma loucura, seja um suicídio ou um crime, é a cesta básica.
De repente ele precisava daquela cesta básica. E parece que, Exatamente. mas esse cara, só por causa de uma cesta básica, o cara não fez aquilo? Porque aquele momento, aquele era o que ele estava desencadearia... precisando, levar para a família o alimento. Eu ia te perguntar se, de repente, esse sentimento depressivo não leva as pessoas para um vício. O índice de suicídio é tão alto quanto dele entrar nas portas do vício? Também, claro. Lembra, né? A nossa mente, o nosso corpo, que é algo que... O bem-estar. Que possa ali tirar a gente do sofrimento mental em que a gente está passando, né? Para trazer prazer. E para tirar o foco também. E outra coisa também, né? Que hoje em dia os adolescentes, né, cometem automutilação. Automutilação. Na verdade... Passamos um vento aqui com a tal daquela baleia azul do inferno. É verdade. Meu Deus, passamos um vento. A gente tinha criança aqui que a gente ia dar aula e a gente percebia o braço, a perna, ou um coleguinha, professor, tia Vanessa... E quando ia olhar, realmente, uma menina ia se suicidar na frente do nosso instituto com a faixa do treino. As crianças entraram correndo, gritando, e fomos lá fora, trouxemos para dentro e conseguimos desmontar essa bomba relógio ali, graças a Deus. Hoje está na igreja, tá uma jovem, aspas, normal. Ótimo. E aí, o que acontece? Na verdade, essa pessoa que está praticando, né? Porque existe a automutilação, ela não quer trazer dor. Existem ao corpo. Adultos que se automutilam? Sim. E essa pessoa, ela não quer sentir dor. Na verdade, ela quer parar de pensar, né, naquilo que está trazendo sofrimento, falta de emprego, enfim, algum outro motivo, um relacionamento ruim dentro da família, e ela acaba chamando atenção para o corpo. De que forma? Machucando. Sim. Só que a gente precisa fazer isso? Não. Porque existem outras maneiras da gente chamar atenção para o nosso corpo quando a gente percebe que o nosso pensamento está muito acelerado, está trazendo um transtorno, que é meios naturais, que eu passo em terapia. O que você vai fazer? Percebeu? Repare em 10 objetos ao seu redor. Sente a textura, né? É forma natural de você chamar a atenção do seu cérebro, sair daquele momento. Tirar o foco, literalmente. Exatamente. A mesa, sentir a textura da cadeira, pensar em 10 objetos, né? Olhar e entender o seu lugar ali, chamar a atenção. Evitar o isolamento mental, né, Márcia? Exatamente. Porque tem isso também. A gente costuma falar isso até tom de brincadeira, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, se você deixar essa mente parada, igual você falou, 10 objetos, você vai botar a mente para trabalhar, né? Exatamente. Literalmente. Segurar 2 pedrinhas de gelo, uma em cada mão. Caramba. Por quê? Seu corpo está chamando atenção. Tomar um banho gelado. Se você chegar aqui no ID e você ver todo mundo segurando gelo, já sabe que... Mas parece brincadeira, né? Exatamente, mas é uma maneira da gente parar um pouquinho aquilo e voltar para o nosso normal. Aí daqui a pouquinho você percebeu, já estou bem, já posso concluir. Vou te provocar um outro pensamento, agora leigo de novo falando, tá? Eu sou, mais uma vez, profissional de artes marciais. E no meu trabalho, eu preciso saber primeiros socorros. Eu preciso saber. E eu participo de vários treinamentos de primeiros socorros. Faço reciclagens. Não deveria ter um primeiros socorros da mente nas escolas? Sem dúvida. Porque pensa isso, se um professor, ele identifica rápido, porque se tá uma fratura, eu identifico na hora. Se tem uma luxação, uma torção, a técnica dos primeiros socorros, me capacitou para eu identificar, isolar, imobilizar e levar até um profissional mais gabaritado. Por que não o profissional de educação, e eu estou perguntando isso, se você me concordar comigo, eu vou tentar levar isso à secretária de Educação do município de Duque de Caxias. Teriam hoje profissionais, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, que pudessem também ingressar às escolas e treinar os professores? Também não sei se o professor passa por isso. Claro, existe um psicólogo escolar que está direcionado para aquela área, né? Existe na teoria ou na prática? Tem escola que tem isso? Tem escola que tem. Escola pública com psicólogo? Não são todas, infelizmente. Mas é uma coisa que realmente é importante e vale a pena a gente lutar por isso. Sim. Né? Por quê?
esse psicólogo vai trabalhar com conflitos, né, dentro daquela escola, de pais, professores, alunos, enfim, tudo, né, relacionado a comportamento. Esse psicólogo, né, a parte da área mental também, vai conseguir ali fazer o trabalho ali. Porque cá para nós, tão importante quanto ter o policial dentro da escola, é ter um profissional que cuida da mente dessas crianças, porque eu tinha um garoto aqui que me dava trabalho todo treino. Eu botava ele para casa. Ô, mano, tira o kimono, vai embora. Tira o kimono. Aí eu parei e falei, cara, é exatamente o que esse moleque quer. Ele quer criar esse tumulto na aula para eu tirar ele e mandar ele embora para algum lugar, porque eu não acredito nem que ele ia para casa. Naquele momento, a minha mente deu um estalo. Ele começou a aprontar. Eu falei, senta ali, tu vai assistir a aula inteira e vai ficar sentadinho ali. Aí ele olhou, não é para eu ir embora não? Não, você vai ficar ali sentado comigo hoje. E ele ficou comigo. Depois eu dei uma tarefa para ele. Já durante a aula eu dei uma tarefa. Eu mandei ele comandar uma dupla. Esse garoto se transformou. Hoje eu não tenho problema nenhum com esse atleta, inclusive ainda continua atleta nosso. Eu não tenho esse problema. A sensibilidade, eu acho que está faltando nas escolas e principalmente nos gestores, porque não é de polícia que precisam as escolas. Eu estou falando alguma besteira, Márcia? Na verdade, a gente precisa, é isso que a gente está falando o tempo todo, né? É o equilíbrio, é entender, né, que a gente está trabalhando ali com pessoas, com mentes e... lares destruídos, né? As escolas estão cheias de crianças de lares destruídos. Exatamente. E você, nesse momento que você teve a percepção. Sim. Você foi rápido, né? E entendeu. Por algum tempo, você mandava ele para casa, você fazia o que ele estava querendo, até que você percebeu, tomou uma atitude e reverteu a situação. Sim. Hoje em dia, ele continua fazendo, né? Continua ali inserido. Será que toda vez ele ia, de repente, estaria vivo hoje? Exatamente, porque ele estava fugindo, né? Ele não queria porque ele tinha um outro lugar, ele queria um outro prazer. Até que ele começou a se identificar, mas porque você percebeu. Você teve a sensibilidade de entender, né, o que ele estava querendo. Então vai ficar aí. Aí ele não teve... a chance que ele queria. Ele queria era isso. Exatamente. Então, ele começou a gostar, começou a espelhar. Né? Eu dei responsabilidade a ele. Ao invés de eu dar da punição, toma conta desses dois. Quer dizer, você botar uma raposa para tomar conta de galinha, às vezes. Mas é preciso tentar ver se esse moleque não tem, né? Não está buscando alguma coisa. E todo mundo, né? O ser humano é um ser que consegue evoluir. Sim. Se a gente entender... Inclusive o PCD, né, Márcia? Você lida com o PCD também, não? Não, porque você trata... No momento, não. Sim. Né? Mas são pessoas também que passam por uma série de situações precárias, né? Principalmente no nosso país. E se tratando de entendimento, eles precisam muito mais, né? Exatamente. Da sensibilidade do outro humano para entendê-los. Isso. E eles precisam perceber também a importância, né, Anderson? Que eles têm no mundo também. Que todo ser humano evolui. Você falou isso, não falou? É capaz de evoluir. Se entender que pode. E se tiver isso dentro dele, eu quero, né? E eu vou buscar ajuda, eu vou fazer, eu vou me dar essa oportunidade. É capaz, sim. Independente de classe, cor, credo. Exatamente. Ele pode ser empoderado. Essa palavra é uma palavra clichê, mas é possível a terapeuta colocar ferramentas aqui e empoderar esse cara? Sim, Anderson. Com certeza. E é isso, né, que eu falo da gratificação. Que não existe preço, né, que pague esse retorno. Aquela pessoa que é bem aplicada, que não falta, e eu passo o trabalho, a pessoa faz exercícios, né? A pessoa, no decorrer do tempo, é uma outra situação. Assim como exercício físico, né, Anderson? Sim, claro. Condicionamento. Aqui, condicionamento. Infelizmente, se eu chegar aqui, olha, eu quero perder 10 quilos, eu vou malhar o dia todo, eu quero sair daqui 10 quilos a menos. Vai acontecer? Não, porque é um processo. Sim. Assim é na terapia também. Tem outras coisas ligadas, né? Você quer perder... Isso exatamente. Aí. Quantidade de sono. Físico, sono. Não. Ou seja, equilíbrio. E a terapia também. Às vezes as pessoas buscam mágica. Sim, é exatamente isso. Eu acho que o erro é esse. Que não sei o quê. Tá bom.
Me passa um remédio. As pessoas querem resultado rápido. É o tal do imediatismo, né, Márcia? Quer chegar lá, quer tomar um Rivotril, né? E resolveu. Exatamente. Calma, mano, não é assim não. E não é assim. Vamos caminhar. Vamos entender o que aconteceu. O pessoal quer que você carregue, não quer caminhar, né? O pessoal quer que você carregue. Exatamente. Eu não vou te levar até a solução, nós vamos juntos até a solução. Exatamente. Antes de eu entrar na hipnose, que eu quero ouvir sobre a hipnose, na parte eu ia falar uma coisa, eu tava guardando na mente, mas de terapias, né? A gente acaba falando muito, né? Mas vamos para a hipnose. Vamos entrar na hipnose, depois eu volto nesse ponto que eu vou lembrar. Como aplicar... Eu já passei muita coisa dentro de igreja, né? Eu sou convertido desde 1990. Então eu já vi muita coisa dentro das igrejas, muitos movimentos. E eu vi um movimento chamado de regressão. E sempre que fala de hipnose, eu ligo a minha mente e me leva até a regressão. Me fala a diferença ou se tem similaridade, se é a mesma coisa, o que é? O que é hipnose? Vamos lá. Foco e concentração. Foco e concentração. E eu gosto de trabalhar com exemplo, porque quanto não é reprogramação. Ou acaba sendo? Aí entra uma outra questão que tem também PNL, que é a parte neurolinguística, que a gente pode trabalhar também. Trabalhar, né? O hipnólogo, ele vem de uma formação acadêmica? Não. Não? Não, é não curso necessariamente. Livre? É curso livre? Hoje em dia, quem busca hipnose? Psicólogo, não todos. Não é uma matéria aplicada à psicologia. Isso eu gosto de deixar bem claro. Sim. Mas é uma ferramenta... Foi uma ferramenta que eu encontrei, eu acho muito bacana também. A pessoa que conhece de verdade entende, né, como funciona. Dentista, né? Médicos também, enfermeiros para tratar de dor, fisioterapeuta. Por quê, Anderson? Hipnose é foco e concentração. Você sai de casa pensando em ir ao mercado. Vamos entender o que é hipnose, né? Você sai de casa pensando em ir ao mercado. E tá bem, no caminho... Você começa a pensar, caramba, aí domingo, poxa, eu chamei mais uma pessoa para entrevistar, caramba, será que eu vou dar conta? Poxa, eu combinei de ficar com meus filhos. Sua mente já foi para longe. Mercado já. Você continua na rua, né? Até o mercado. Automaticamente. Automaticamente, porque você já sabe o trajeto. E aí, só que seu pensamento se desligou por um minuto, aliás, se concentrou e foi para o domingo. Perdeu o foco. Você perdeu o foco. Quando você vai perceber, você passou direto para o mercado. Porque você estava concentrado no domingo. Começou a ficar preocupado, né? Sabe quando você está assistindo um filme, né? Um filme, novela, né? Pra gente, né? A gente que é mulher, se emociona muito. Hoje a gente está na época da streaming, as séries. E aí você, dependendo, né, do que você está assistindo, você se emociona, né? Você fica feliz, você fica com raiva do personagem, mesmo sabendo que é um personagem. Olha, tem que ir preso, você... Casa de Papel, eu fui assistir esse ano, tá? É mesmo? Me emocionei. Game of Thrones, que a gente ficou preso naquela temporada. Ai, gente, eu fiquei totalmente perdida. Amei, cara. É o foco, olha a hipnose aí, ó. Exatamente. E aí o que acontece? Você acaba se entregando àquilo ali que você está assistindo, vendo, e a sua imaginação, né, acaba indo trabalhando, entendendo, você acaba se comovendo com aquilo, mesmo sabendo que aquilo é uma encenação, exatamente. Ou seja, você se concentrou, você prestou atenção. Hipnose é isso, é foco e concentração. Márcia, mas eu vou ficar preso... Não, você não vai ficar preso em lugar nenhum, porque você não vai em lugar nenhum. É a sua mente, né, trabalhando. É a sua mente, entendeu? A nossa mente, Anderson, é atemporal. Ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Né? E aí, mais uma vez, vem aquilo. Nossa mente mente muito. Porque, às vezes, existe alguma situação que a gente está passando e a nossa cabeça coloca aquilo muito maior do que ela é. Porque a gente se perde nos nossos pensamentos. Então, voltando à hipnose. Conhece Benny Hinn, não conhece? Não. Benny Hinn, um norte-americano espetaculoso. Ele vem e coloca a mão nas pessoas, as pessoas vão caindo, diz que cai na unção, né? Até que foi provado que ele usava técnicas de hipnose. As religiões, hoje em dia, usam hipnose, sim.
Porque quando você fala assim... Eu achava até que eu era endemoniado, eu nunca consegui cair. Por isso que quando falou de hipnose, eu falei, cara, dificilmente eu vou ser sugestionado. Porque existem... Por isso que faz o teste, né? A gente abriu aqui falando do teste. Como é que funciona? Outro detalhe para você responder as duas perguntas. Eu tive um cunhado que infelizmente já faleceu, mas a bipolaridade dele, a esquizofrenia, só começou a manifestar depois dos 20 e poucos anos. E ele faleceu com 30 e alguma coisa, se eu não me engano, 34. Como é que funciona, por exemplo, se eu sugestionar essa mente que já tem... Então, aí que entra aquela parte que a gente não... Dependendo da situação, a gente não pode aplicar. Pessoas esquizofrênicas, dependendo do grau de depressão. Márcia, ele era perfeitamente normal em tudo. No raciocínio, no jeito, no falar, tudo. O agir, normal. Com 20 e alguma coisa... Ele surtou. Outra criatura, totalmente. Ficou internado no sanatório. Eu inclusive, fiquei com ele 40 dias lá dentro do sanatório, estudando, tanto que por isso que a mente, para mim, é uma parada muito legal. Eu gosto desse assunto. Eu sei dos lados escuros que tem a mente, que ninguém conseguiu ainda desvendar. Como que eu vou saber uma pessoa aparentemente normal, de hábitos normais, chegou no meu consultório? Eu consigo identificar? Aí a gente precisa da ajuda do psiquiatra. Por quê? De repente, essa pessoa precisa fazer uma ressonância magnética, uma ressonância do cérebro. De repente já tinha, a família nunca percebeu. Exatamente, genética. Não queria ver. Existem muitas famílias que não querem ver o problema mental do parente. Exatamente. Né? Aquela criança já mostra alguns comportamentos, só que não aceita, entendeu? E aí não busca tratamento, e aí chega um momento que... Né? Não teve oportunidade, o negócio... Transborda. Né? Exatamente. Então, a gente precisa entender todo o contexto para poder perceber e aplicar o melhor tratamento para essa pessoa, né? Para não perder. Não é todo mundo que chega lá que tu vai aplicar também a hipnose, não, né? Não. Tá usando muito? Como é que tá o uso da hipnose? É grande, né? As pessoas, inclusive, me buscam por isso, acham interessante... E não é nada demais, Anderson. Você falou da regressão. Sim. Aí a gente precisa entender o seguinte, que tipo de regressão a gente está falando? Regressão de vidas passadas? Regressão foi igual você falou da criança que foi chamada de burro. Aos 7 anos, eu consigo ir lá e dar uma trabalhada nisso? Sim. Consegue. Exatamente. É a gente colocar, né, esse adulto naquele momento e falar, olha, acolhe, né? Acolhe o Carlos com 7 anos de idade. Meu Jesus. Diz a ele que ele não precisa ter medo. Isso pra mim é tão surreal, sabia? Eu sou leigo, tá? De ficar lá deitado e alguém sugestionando, né? Isso. Acolhe ele. Fala que ele conseguiu. Olha, ele cresceu. Fala pra ele que ele não precisa ter medo. Então, por quê? A nossa mente é temporal. Ela não sabe o que é real e o que é imaginário. E quando a gente faz esse acolhimento... aquela pessoa consegue perceber. Legal. Márcia, realmente, fez todo sentido. Eu consegui perceber, eu consegui até sentir o cheiro daquela época. Sim. Porque a nossa mente é incrível, a gente só precisa entender como trabalhar e como Às vezes a gente pensa tanto na pessoa que a gente sente o perfume da pessoa. Né? Exatamente, sim. Isso acontece, porque, mais uma vez, nossa mente é temporal. Ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, quando a gente é levado a esse lugar, a gente consegue trabalhar. Agora, a regressão de vidas passadas. Aí Anderson, história. Isso é comprovado que existe? Não. Agora, se a pessoa está ali, eu estou fazendo... Até como cristã evangélica, tu também tem uma resistência. Sim. E não é questão de... Está tudo na nossa cabeça. Se a gente está aqui fazendo um trabalho de hipnose e aquela pessoa fala assim, mas eu estou no século, sei lá... Meu Deus. Volta. Não. Você acredita nisso? É a sua cabeça, isso não é comprovado que existe. Você acha, eu tenho a mania de usar o tu e eu estou me corrigindo. Peço até perdão àqueles que estão me assistindo. Você acha que os grandes diretores de Hollywood descobriram isso primeiro que os psicólogos, na grande maioria? Você vê que a indução da mente. Você chorou com Casa de Papel, né? As pessoas se influenciam com o filme. Você vê que aqueles dois garotos que entraram e cometeram um massacre, eles assistiram Matrix e foram influenciados por um filme violento. Aí diz que o presidente da República, agora eu não vi essa matéria ainda, mas está falando besteira pra caramba, e uma das besteiras que ele falou é que toda a violência que está sendo ocasionada nas escolas é por causa dos gamers.
os jogos das crianças. E aí, assim, não tem... a gente não pode afirmar isso. Generalizar. Porque existem pessoas que jogam, né? Mortal Kombat, não sei, essas coisas. E são pessoas maravilhosas que estudam, eu sempre joguei Mortal Kombat e nunca pensei em arrancar o coração de alguém. Exatamente. E aí vai o quê? Da índole, do caráter daquela pessoa, do meio social. Ou dessa influência mental, que é o que você está falando. Por isso que eu te perguntei se os diretores, grandes diretores, Steven Spielberg, será que ele descobriu primeiro do que a gente, a hipnose? E jogou isso em grande escala? Porque quando ele consegue botar na tela um filme que me transforma... Porque tem filmes que te transformam. Sim, a história você causa assiste, um impacto tão grande. Tem um, por exemplo, o Vento Levou, que eu não esqueço a declaração da Scarlett O'Hara, né? Que ela disse que nunca mais ela teria fome na vida. E ela passou a ter uma resiliência na vida, e aquilo ali mexeu comigo. Eu era muito moleque quando eu vi essa cena. Será que, de repente... Causou um impacto, né? Será que não é isso, esse impacto que causa? Exatamente. A hipnose? A hipnose, na verdade, ela está ligada hoje em dia em tudo que a gente vê, que a gente faz. Só que as pessoas não têm conhecimento. Tá? E não fazem de propósito. Por exemplo, eu não sei o que levou a pessoa, o diretor, a fazer o Matrix. Não sei, né? Mas ele, de repente, não sabe que aquilo ia trazer impacto na vida de outras pessoas. Às vezes a gente faz coisas sem saber a intenção. Mas a gente pode dizer que existem coisas que é da hipnose, né? Religião, independente da religião. O que a gente vê é que algumas coisas, sim, são manipuladores. Não tô querendo julgar. Não, mas pode ficar à vontade. Assim, por favor. Leva uma concentração. Aí nem trazendo para o lado ruim. É um tecladinho muito bem tocado na hora certa. Exatamente. É uma luz que já não é mais... Mas isso traz paz, entendeu? O problema é o mau uso da coisa. Isso, é o mau uso. Porque, de repente, o diretor de Matrix sabia, assim, que em torno do planeta ele ia assumir algumas mentes. Você vê que a gente está falando aqui, a minha mente está literalmente trabalhando. A parte daquele face-up, né, que o Facebook lançou, que você transformava o jovem num velho, o velho num jovem... Dizem os estudos que aquilo ali fazia parte de um grande experimento mental para ver o poder de manipulação da plataforma. Quantas pessoas fizeram aquilo? Eu nunca fiz, justamente lutando contra a maré. Cada vez que você acessava o aplicativo e transformava o seu rosto em outro rosto, você dizia para ele, eu sou sugestionável. Os grandes mercados estão fazendo uso dessa ferramenta. E a gente não sabe. Houve um estudo também da hipnose através da mensagem subliminar. Eles diziam numa canção, a canção estava tocando normal, mas tinha uma mensagem subliminar que só o teu subconsciente conseguia captar, que dizia o tempo inteiro, não roube, não roube, não roube. O índice de roubo naquele mercado caiu quase que a zero. E aí foram perceber que existia um fato científico por trás daquilo ali. A indução mental, a hipnose, e aí por isso que eu estou te perguntando. Nossa, eu não sabia disso. Informação válida aqui. Depois você pode buscar. Sim, que eu vou buscar, é fato. Muito legal. Ou seja, Anderson, a nossa mente, né, é capaz de várias coisas. A gente precisa entender em quem a gente está se espelhando, né? Sim. E por quê. Né? Que história a gente está pegando para o nosso convívio, para trabalhar e para ajudar o nosso comportamento. Que marca eu quero deixar no mundo, né, Que marca eu quero deixar no mundo? Qual é o meu dom, a minha missão? Porque as pessoas estão perdidas também, né? Porque não sabem o que querem, o porquê da existência. Aí vem a crise existencial. Sim. Nossa, para que eu estou aqui nesse mundo? O que é isso aqui? Parece que é um sonho. Existem pessoas que chegam, né? Eu não sei qual é a minha missão, eu não sei qual é o meu propósito. Ou não tem missão nenhuma. Não tem missão. Tem, né, Márcia? Todo ser humano no planeta tem uma missão. Exatamente, independente do que, mas tem, Sim. Né? Mas voltando aqui para a hipnose. Hipnose, vamos lá. A gente vai fazer uma sessãozinha aí na câmera para ver se você que está em casa fica com a mão presa. Vamos lá. Então, quer dizer, aquele menino de 7 anos que consegue ali dar acolhimento, né? Carlos, olha, abraço e tal. Claro que é todo um trabalho. O Carlos hoje com 49, você faz ele voltar, teoricamente, aos 7. Exatamente. E essa possível pessoa, isso? sim, consegue dar acolhimento, né? Aquela pessoa, quando volta, você diz assim, Márcia, realmente, fez sentido. Agora eu entendo porque eu
né, agir desse jeito e tal, 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 e começa ali a ter uma nova perspectiva, a ter uma semana melhor, só que é o que eu falo também, né, Anderson? A gente não pode acreditar que é mágica. Claro. Aí não adianta nada, aquela pessoa passou por aquele momento legal, lindo, De repente tem que fazer isso várias vezes? Sim. Reproduzir o mesmo momento várias vezes? O mesmo momento não, mas de repente situações diferentes, mas Sim. trabalhando ainda a questão, né, mental. Outra coisa, você, né, se a gente chega e faz esse trabalho ali, lindo, maravilhoso, a pessoa sai emocionada. Durante a semana, a pessoa não coloca nada em prática. E se confronta com a realidade, né? Exatamente. A realidade atual. É essa. Realidade atual. Porque você faz um trabalho de levá-lo até 7 anos para ele acolher aquela situação, isso. mas ele está com 49. Exatamente. E às vezes é o quê? Uma promoção, que a pessoa não está sabendo lidar. Nossa, mas eu acho que eu não consigo e tal. Aí fez aquele trabalho. Poxa, realmente eu consigo e tal. Ela vai se deparar ali no dia a dia, vai precisar trabalhar. E aí a gente começa a fazer o quê? A parte da terapia. Lembrar do exercício, né, que nós fizemos ali em consulta, a parte que ele conseguiu identificar também quantas barreiras ele quebrou para chegar até ali, fazer ele entender, né, realmente quem ele é, o que ele está buscando. Concluir uma faculdade. Poxa, concluiu à toa? Não tem mérito nenhum? É isso literalmente uma ferramenta num universo de vários que vocês utilizam, né? Exatamente. Quem forma o hipnólogo? Quem é que forma o hipnólogo? O hipnoterapeuta, né? Eu fiz pelo Lucas Naves. Um professor ótimo, excelente, eu recomendo. Você se qualifica para formar outros hipnólogos? Você tem que... Como é que é isso? Não, eu uso a hipnose só como ferramenta mesmo. Sou psicóloga, formada, não tem essa pretensão. tenho CRP direitinho, mas não tem essa pretensão. Eu quero realmente trabalhar, eu trabalho, né, com os pacientes. Uso quando eu percebo que dá para aplicar, como, né, eu tenho feito, mas não é necessariamente. Eu não preciso fazer isso, né, a todos os pacientes que aparecem. Eu vou entender ali a situação de cada um para poder perceber. Ou seja, nunca ou quase nunca a hipnose é aplicada na primeira... Não, e não na primeira consulta. Por quê? A gente precisa entender todo o contexto, o que a pessoa está buscando, o que ela está querendo. Então, a gente precisa entender a história para poder mostrar, ver o que vai ser trabalhado ali com ela. Então, nem sempre na primeira consulta, não. Às vezes, né, a gente faz aí um atendimento com 2 horas, dependendo da situação, e aí já pode aplicar alguma coisa. Você usa várias técnicas. Isso, aí precisa ter uma anamnese muito bem elaborada, né? Não é qualquer coisa. Eu lembrei o que eu ia te perguntar, para a gente encerrar a nossa conversa, porque eu acho que já consumimos muito tempo da Márcia. Márcia, por exemplo, uma outra coisa que eu vi que entrou em moda, quando você falou que as pessoas querem rótulos, né? E é de acordo com a moda, com o momento. Eu ouvi muito falar sobre burnout. Síndrome de burnout, eu tô com burnout. Eu fiquei olhando e fui estudar o tal do burnout. Eu falei, cara, acho que eu já passei pelo burnout umas 10 vezes. Sim. Porque o cara, ele tá irritado, ele tá dislexo, ele tá não sei o quê. Se eu estiver falando besteira, você me corrija, por favor. Mas eu percebi que os que dão vazão ao burnout são aqueles que já se resolveram na vida. Seja financeira, seja socialmente. E aí eu perguntei para uma pessoa que estava se tratando de burnout. O pobre tem burnout? E eu queria ouvir da psicóloga, da minha terapeuta. Tem. Como é que ele enfrenta? Mas não consegue, às vezes, trabalhar. Tirar um tempo sabático, né? Por exemplo. Exatamente. Como é que o pobre faz isso? Exatamente. E aí não consegue. E por isso, né, que a gente precisa falar abertamente com várias pessoas. Hoje em dia, né, a gente tem Instagram, enfim, várias ferramentas para poder acolher essas pessoas que não têm Fala condições. Um pouquinho sobre o burnout. O que é o burnout? É uma doença, né, que acaba ali acometendo a pessoa que está no trabalho ou sob pressão, né? E aí acaba trazendo problemas para a vida mental daquela pessoa, não interagindo muito bem ali com a sociedade. E aí a pessoa entra em desespero. Então, precisa tratar também, né? Porque tudo está ligado à nossa cabeça. Traz problemas físicos também, postura, dependendo da situação em que a pessoa se enquadra. Então, quer dizer, um conjunto de fatores dentro do trabalho da pessoa, né, que acaba atrapalhando ali o funcionamento dela,
de uma forma saudável. O nível de agressividade da pessoa que está acometida do burnout. Por exemplo, eu vou aqui falar uma coisa que pressão, né, no trabalho, metas, e precisa... Isso acaba gerando... Exatamente. Um transtorno, né? Prisão mental também. Como que eu identifico, por exemplo, no convívio, eu estou aqui convivendo com 100 pessoas. Se eu tiver um burnout aqui, eu identifico no comportamento dele? Dependendo, sim. O cara muda, não era agressivo, ficou agressivo? Exatamente, aquela pessoa muito irritada e responde de forma áspera. Então, essa pessoa precisa entender, né, o que ela está passando. Se é pressão dentro do trabalho, a forma que ela tem ali posto, o que está sendo oferecido. Ou seja, o que é o gatilho que vai levar... Isso, exatamente. Esses gatilhos, e assim a gente caminha para o final, é possível quebrar um gatilho? Porque eu penso em gatilho, pensa arma, né? E ela está o tempo inteiro ali sendo acionada. Sendo acionado. Há um desgaste do gatilho. Logo, o armeiro vai substituir aquele gatilho. O terapeuta, ele pode quebrar esse gatilho? Sim. É o que a gente chama de virar a chave, né? Virar a chave. A gente precisa virar a chave. A gente precisa entender o que está acontecendo para poder virar a chave e essa pessoa caminhar de uma forma mais branda e tranquila, né? Percebendo que são ciclos que a pessoa querendo ou não, ele vai passar sempre pelo gatilho, né, Márcia? Sempre. O gatilho, né? Hoje em dia a gente fala muito nisso também. Né? Qual é o gatilho para essa sua angústia, essa que sua desencadeia. Ansiedade? Depois que às vezes a pessoa entra naquele pós-gatilho, vai criar um loop, demora né, para voltar. Demora para voltar. Exatamente. Ele vai passar sempre pelo gatilho. A diferença é a resistência mental que ele adquiriu com a terapia. Sabe o que eu gosto de dar um exemplo também? Muita gente tem, várias pessoas, uma cicatriz no corpo. Né? Quando você abriu aquela cicatriz, aquilo ali doeu, né? Doeu, machucou, enfim, precisou levar ponto ou não, enfim, tem uma cicatriz ali. Hoje em dia, eu tenho até aqui um exemplo. Eu tenho uma cicatriz aqui na mão. Essa cicatriz hoje dói? Não, não dói. Mas em algum momento doeu. Em alguns casos, elas ficam até insensíveis, né? Perdem a sensibilidade da pele, né? Isso, exatamente. Hoje em dia, eu mexo nessa cicatriz aqui e ela não dói. Assim também são as nossas emoções. Que gatilho me fez a um sofrimento? Né? O que aconteceu? E aí aquela pessoa traz, chora, se emociona. Essa pessoa consegue perceber que o tratamento está sendo eficaz quando ela consegue falar daquilo, mas aquilo não gera mais dor. Tem a cicatriz ali, a gente não apagou aquilo. Aquela pessoa traz aquele sentimento e tal, consegue falar. Você não vai tomar amnésia, né? Isso. Só que você vai ter força para lidar com isso aí. Para falar daquilo, sem aquilo te trazer fortes emoções, ou seja, a gente conseguiu virar a chave. Que deve ser um outro grande equívoco também na pessoa que está fazendo terapia, né, Márcia? Ela acha que vai começar o tratamento com você e vai esquecer completamente... Isso, e não o tratamento, qual a finalidade do tratamento? É você falar daquilo que te trouxe dor, né, transtorno, sem aquilo te trazer maiores consequências emocionais, sem te paralisar. Você consegue falar daquilo, mas, Márcia, eu estou falando aqui, isso não vai me paralisar, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, eu vou continuar a concentração aqui, só foi... Né? A gente só... Faz parte da sua vida. Faz parte da minha vida, exatamente. Tá aqui gravado, a gente colocou um coração literário lá na sala de aula, que a Vanessa te apresentou, inclusive, e tem lá palavras dentro do coração, né? Vida, família, Deus, Jesus e tal, gratidão. E eu falei com a Vanessa, tá faltando uma palavra nesse coração, que eu vou comprar, inclusive, essa semana. Morte. Faz parte da nossa vida. Eu tenho que enfrentar as cicatrizes sabendo que, caramba, aquele dia, e um outro, acho que deve ser um outro caso recorrente também. Eu também tenho uma cicatriz aqui que eu fiz quando era moleque. Eu só fiz ela. A Márcia tem uma cicatriz. E a sensação de quem passa por um trauma muito forte, parece que a todo momento ele vai ter outra cicatriz, né? Exatamente. Deve ser... E muito bom, né? A gente entrar nesse assunto aqui um pouquinho também. A vida é um ciclo, né? Então, a gente vive, nasce, reproduz, morre. Alguns nem vão chegar na fase adulta. Eu perdi um irmão, né? Com 23 anos. Perdi meu pai também, agora em 2021.
E, quer dizer, Faz parte da faz vida. parte da vida. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu acho que o brasileiro em si, ele lida muito mal com a morte, com as perdas, né? Exatamente. Você vê que no México tem lá uma deusa chamada Morte. Óbvio que eu não tô aqui fazendo apologia à adoração de nada. Mas é a cultura deles então, que trouxe mais culturalmente, conforto. Não é isso. É, parece que eles lidam melhor com isso. Então, se nós, óbvio, mantendo sempre o equilíbrio, né? Se nós tivéssemos alguma coisa para nos apegarmos, você vê que a vida do evangélico, né? A gente se apega na esperança do porvir. Isso. O espírita na reencarnação. Isso. Só que tem pessoas que não conseguem se apegar ao fato de que nós estamos sujeitos a sofrimentos, a dores, a perdas, a cicatrizes, amputações. Exatamente. Faz parte, inclusive, do nosso ciclo, né, de seres vivos nesse planeta. A gente tem que passar por isso. Exatamente. É o que eu passo. São ciclos, né? A gente sempre está abrindo um ciclo. Sim. Eu estou passando aqui por um momento de perda e tal. Tá, você vai viver esse luto, porque tem pessoas que acham, né, que precisam fugir e superar, e não quer chorar, não quer falar, acaba fugindo, e aí não passa por aquele luto, e lá na frente essa pessoa pode sofrer. Então, tá passando por um luto, chora sim. Sabe? Lembra das coisas boas, porque essa dor tão forte, em algum momento, ela vai passar. E aí vai se tornar o quê? Lembranças boas. Você vai conseguir falar daquelas pessoas de uma forma tranquila, sabendo que você teve tempo para conviver. Você é feliz hoje porque você conheceu alguém, você teve a oportunidade de conviver com ela. Sim. Então, com o tempo, né, essa dor vai se transformando em saudade e vai trazendo conforto. Sabendo que tudo é insubstituível e substituível, né? É aquela coisa do... Se tratando de filhos, né, filhos de patas ou não, eles são insubstituíveis. Exatamente. Se tratando de coisas, a gente substitui. Quebrou essa caneca, a gente faz outra e vamos ter uma caneca igualzinho. A hora que o ser humano conseguir entender esse equilíbrio, eu acho que o planeta inteiro vai responder positivamente, né, Márcia? Exatamente. Vê que a gente vive hoje... benditos são os romanos, né? Em algumas coisas, óbvio. Que eles criaram o nosso calendário, né? Eles criaram esse ciclo de 24... o ciclo de 30, 31, o ciclo de 365. Então, dependendo da dor, parece que é um ciclo interminável, mas ele vai terminar. Mas ele vai terminar, porque tudo passa, né? E há tempo para todas as coisas. Tempo de sorrir, de chorar, tempo de viver e morrer. Então, a gente precisa aprender a lidar com o ciclo que a gente está vivendo no momento. Porque não tem jeito, né? A nossa vida é uma roda gigante. Uma hora a gente está lá em cima também, daqui a pouquinho a gente desce. Mas espera aí, o que a gente não pode é desistir da gente, do nosso propósito, do que a gente quer, do que a gente espera, né? Sim. E continuar a caminhada. Vamos terminar o nosso bate-papo. Você vai olhar para essa câmera da verdade aqui, vai deixar conselhos. De repente tem pessoas nos assistindo em depressão, pessoas tristes, pessoas extremamente alegres, eufóricas. E aí eu queria que a Márcia desse aqui um recado para essa galera, agradecesse e deixasse um conselho como doutora, psicóloga, hipnóloga, você falasse com esse povo aí. Bom, foi um prazer, né, receber esse convite. Esse projeto é maravilhoso e vocês podem divulgar, falar mesmo, conhecer o projeto. Vanessa e Anderson estão aqui nesse trabalho há um tempo. É lindo, é emocionante você ver, você perceber que a coisa funciona, anda, né? Existe esperança, né, para o nosso país, para o nosso estado, enfim. Precisa querer. E eles estão aqui disponíveis, ajudando de todo o coração. Então, você pode fazer parte, você pode divulgar, ajudar da forma que você pode. Às vezes a gente acha, né, Anderson? Mas eu não sou rico e tal. Mas espera aí, a sua boa vontade, né, de tirar um tempo, de ajudar, compartilhar o canal, que hoje em dia a gente sabe que precisa, a gente não pode fugir, é um meio também de trazer ajuda. E o pouco que você tem também pode ser um muito para quem não tem nada. Exatamente. Então, não fica se prendendo ao que você tem. Vou deixar até aqui um relato, né? Por favor. Uma vez, antes de fazer até a psicologia, eu estava orando. Eu falei, Deus, exatamente isso. Olha que engraçado. Eu estava orando e falando exatamente isso. Eu falei, Deus, poxa, eu não sou rica, eu não tenho nada. Mas eu queria tanto ajudar as pessoas.
E aí ajoelhei, fui ler uma palavra, não lembro versículo nem capítulo. Eu só sei. Não sabe o endereço, que sabe passa, que tá lá. eu só sei a mensagem que passa. Pedro, né, andando na sinagoga, e aí ele viu um coxo e falou: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Então, às vezes, o que o outro está precisando é apenas uma palavra sua. Sim. Então, não menospreze o que você tem, nem quem você é. Às vezes, a pessoa só está precisando de você. Você é muito importante. Então, você pode fazer a diferença na vida de várias pessoas, tá? Então, estou muito feliz aqui com o convite. Quero deixar uma frase de Sartre, que eu gosto, não adianta. Legal. Não importa o que fizer a você, e sim o que você faz com isso. Então, o que você está fazendo com a pressão do outro, com o seu trabalho, com a sua família? Às vezes, a gente cresceu em um lar que trouxe transtorno, traumas, mas foi, né? Ali foi a vida do seu pai, da sua mãe. Com certeza também várias vidas sofridas e acabam repassando isso para gerações. Mas você pode fazer a diferença, você pode quebrar esse ciclo. Então, não tenha medo, não desista de você, tá bom? Não importa o que fizer a você, e sim o que você faz com isso. O que você está fazendo com o que as pessoas estão trazendo para você, tá bom? Um abraço. Muito legal. Jean-Paul Sartre, né? Isso. Eu quero agradecer a Márcia, agradecer a você que está aí nos assistindo, com a sua paciência, com a sua audiência, e lembrar do ciclo da vida, né? São ciclos menores, o ciclo de 24 horas, o ciclo de 7 dias, de 31, de 365 ou 366. Porém, os ciclos, eles acontecem e terminam, iniciam e terminam. Assim será na sua vida. Talvez hoje estejamos entrando na sua casa, você num momento de dor extrema. Talvez estejamos entrando na sua casa, você feliz, com o filhinho nos braços, acabou de nascer, você está comemorando, carro novo, casa nova. Até o ciclo feliz também cessa. Eles cessam, né? Então, hoje aprendemos muito aqui com a Márcia. A Márcia tem sido parceira do Instituto ID, atendeu já assistidos nossos, está propondo terapias em grupo através do nosso instituto online, vai fazer atendimentos online. Então, tem socorro, né? 188, Disque 100, Disque 190, tudo que você está passando, sempre tem alguém em algum lugar. Às vezes a gente é omitido a nós as ferramentas, os números, os contatos, mas sempre tem alguém. E eu queria encerrar o nosso agradecimento lembrando que ao lado da cruz do Cristo, né? Você que é cristão ou você que não é cristão, a crucificação ela fala para todos nós, né? Em diferentes religiões, a crucificação ela fala a todos nós. Jesus estava na cruz do meio e ao lado tinha um ladrão, do outro lado outro ladrão. Um ladrão zombava e dizia para ele: se você é Deus mesmo, desce daí e salva todos nós. O outro disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. E ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que eu quero dizer com esse texto bíblico? Pode ter alguém falando mal, te criticando, te julgando, mas sempre tem alguém que vai te dar força, vai te levantar, vai te acolher, vai te abraçar. Então não olhe para o lado negativo, né? Olhe para o lado positivo, sempre tem alguém. Ainda que seja um anjinho de 4 patas, ainda que seja um gatinho, um cachorrinho, que se aproxima do nada, né? A gente sempre sabe que tem um Deus guiando tudo. Pode ser esse o anjo que você precisa. Então, abrace, permita que ele te dê um lambejo, né? E você vai perceber que existe sim uma solução para o seu problema. Que Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua paciência. Curta, comente, compartilhe, siga o nosso canal. Nós precisamos de vocês.